Sean Olá, bienvenidos al bom dia a segundo todos e día de este todas. nuevo Sejam ciclo bem-vindos ao de segundo comercio dia do tradicional nosso al carril ciclo do digital. comércio La tradicional ao emisión el día carrinho de ayer digital se que começou realizará hasta ontem este e viernes que vai 20 de continuar até marzo. essa sexta, Mientras se dia van 20 de sumando los março. asistentes, los Enquanto tenés os a ver dónde están participantes vão participando. entrando, gostaríamos Quiero de ver ahí en saber el chat onde vocês de qué estão. países Podem colocar no están. chat o país Están de em que vocês Argentina, estão. Venezuela, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Colômbia, Equador, Panamá, Panamá, México, El Salvador, México, El Perú, Salvador, que bueno, toda Peru, América Latina ahí bom, presente. toda a América También Latina. tenemos gente de Brasil, Também temos por pessoas lo do que me Brasil. gustaría avisarles a pessoal do Brasil, nossos participantes do Brasil, que para ativar o serviço de interpretação simultânea, clique no ícone do globo localizado na barra de ferramentas inferior do Zoom e selecione o idioma o qual deseja ouvir a sessão. Mi nombre es Luciano Meu Rosconi, nome é formo Luciano parte del equipo Rosconi. de Conecta Eu Américas, faço del parte da Banco equipe de Interamericano de Conecta Desarrollo, Américas, y es un do verdadero Banco gusto Interamericano de acompañarlos durante este Desenvolvimento, ciclo de e é um sesiones. prazer estar aqui Durante nesse la ciclo de sesión sessões. tendremos presentaciones de nuestros Durante expertos essas invitados y reuniões, luego vamos abriremos un ter espacio de palestras preguntas y das respuestas pessoas donde convidadas podrán e escribirlas vamos en la abrir um sección de espaço de Q&A perguntas e o preguntas y respostas. respuestas Vocês en la podem barra colocar as inferior de perguntas abajo no del Zoom. chat ou na barra de ferramentas, na También me parte de gustaría perguntas e saber sus respostas. opiniones Também y la queremos ouvir as experiencia de los opiniões e participantes, así que experiências mucho dos agradeceríamos participantes. si pueden etiquetar a Conecta Agradecemos se Américas en sus redes vocês sociales, pudessem Instagram, marcar LinkedIn o Conecta X. Américas nas suas redes, no LinkedIn, no Para Instagram. aquellos que aún no conocen Conecta Se vocês Américas, não les contamos conhecerem Conecta brevemente que Américas, Conecta Américas es la contamos plataforma empresarial del que Banco Conecta Interamericano de Américas é Desarrollo, a plataforma creada para digital ayudar do a las empresas de Banco América Latina y el Interamericano de Caribe Desenvolvimento, a criado para conectarse con más ajudar as empresas oportunidades de da América negocio, Latina e o capacitación Caribe y para financiamiento. conectarem com Hoy mais contamos con oportunidades de más de negócio, 750 financiamento e mil temos usuarios mais do que registrados. Y 750 si antes mil no hacías parte de usuários la comunidad de cadastrados. Conecta Se Américas, vocês al não eram inscribirte hoy parte a este da evento, ya comunidade de pasás a Conecta formar parte de Américas, forma automática com o de nuestra cadastro comunidad. nesse evento, agora Desde ahora tendrás automaticamente acceso vocês a fazem parte. contenidos, Vocês vão ciclos ter como este de acesso ao cursos a conteúdo, asincrónicos, herramientas, ciclos conexiones síncronos, empresariales, que sin assíncronos, duda alguna conexões pueden ayudar a empresariais, impulsar el que com crecimiento de tu empresa. certeza podem Los ajudar invitamos a también a explorar impulsionar todos los o recursos crescimento da sua disponibles en Conecta empresa. Américas y las distintas Convidamos herramientas vocês que tenemos para tu a empresarial. olharem os diferentes materiais que temos em Conecta Américas e contar Del com esse comercio apoio tradicional al carrito empresarial. digital, Do tenemos más comércio de 4.000 tradicional ao empresas carrinho digital, registradas para temos este mais do que ciclo. En 4 el mil día de ayer empresas participaron casi 2.000 registradas. empresas, por Ontem lo que estamos tivemos muy quase contentos de 2 compartir mil este ciclo empresas con e ustedes estamos muito nuevamente. felizes de compartilhar esse Del ciclo mais comercio uma tradicional al vez. carrito Do es comércio un tradicional programa ao que fue carrinho diseñado digital é para um acompañar a las programa pequeñas y criado para medianas acompanhar as empresas de pequenas e América médias Latina que empresas da buscan América dar un Latina salto hacia el que comercio electrónico querem o passar para o fortalecer también comércio su reputación que eletrônico ya e fortalecer as vendas en el online comercio electrónico, que ¿verdad? já Con herramientas tem prácticas, casos agora. reales y las Então, vamos experiencias de ter expertos del ferramentas sector. práticas, casos Durante los siguientes reais, días experiência do contaremos con el setor. apoyo de Nesses expertos del dias, Mercado vamos ter o Libre, apoio por dos lo que especialistas de hoy me Mercado gustaría darle Livre. la E bienvenida. No hoje sé eu bien quero si puedo dar ver as ahí. boas-vindas. Só um momento. Compartir. Ahí, vean, ¿no? Sí. Me gustaría darle la bienvenida a Eu Chelsea quero dar as Estrada, boas-vindas a que estará Chelsea compartiendo su Estrada. conocimiento Ela sobre el vai comercio compartilhar o electrónico conhecimento y sus sobre grandes comércio beneficios. eletrônico e os Chelsea grandes Estrada es benefícios. supervisora de relaciones con Ela é gobierno, supervisora programas, de campañas y relações com o lead de governo, Mercado Libre. programas e Bienvenida, parcerias em Chelsea. Mercado Livre. Então, Muchas seja gracias, bem-vinda. Luciano. Muito obrigada, Luciano. Ahí, bueno, bienvenida. Muchísimas gracias Seja por bem-vinda. acompañarnos Muito y por obrigado por compartir estar ahí tu aqui. presentación. E agora você Al pode contrario, muchas compartilhar a gracias sua por la apresentação. invitación y denme un Eu segundo que para poder agradeço. compartir. Só um momento, vou compartilhar a minha tela. A ver. Perfecto. Por favor, háganme saber si se ve correctamente mi pantalla. Me Ahí se ve avisem. perfecto, sí. Estamos vendo. Perfecto. Buenísimo. Pues bienvenidos a todos. Veo Bom, que
Sejam me están conectando bem-vindos. de toda la región, así que Sei me que emociona temos muchísimo ver pessoas a de tantas várias millones de partes da emprendedores região conectados aquí. e é um Un gusto enorme, prazer como ver ya tantas lo mencionaba pessoas, Luciano, pequenas e médias mi nombre es Chelsea empresas. Estrada, soy líder Como o de Luciano Partnership disse, Programs para Mercado eu Libre sou Chelsea México. Y Estrada, bueno, pues líder de es parcerias verdaderamente un em Mercado placer Livre do saludarla en este México espacio creado e é um gracias a esta alianza prazer que hemos estar construido aqui com essa entre aliança que Conecta nós Américas do criamos BID entre y Mercado Conecta Libre. Américas Así do que, BID e Mercado pues hoy Livre. no solamente vamos a hablar de tecnología, Então, vamos agora a hablar vamos de não apenas cómo el falar de comercio electrónico tecnologia, puede vamos ser falar de ese como motor que o transforma comércio los negocios. eletrônico pode Y ser por esse supuesto quiero motor que empezar por transforma os reconocerlo, porque negócios. ustedes E temos como que dueños de começar pymes y reconhecendo emprendedores isso, porque como realmente son el empreendedores, corazón de la donos de economía empresas, latinoamericana. vocês Yo são o sé y coração creo que da todos en Mercado Libre economia nos na dirán que América lo mismo, que Latina. emprender no Nós es sabemos fácil, em Mercado pero queremos que Livre sepan que que hoy les empreender decimos, não é el objetivo fácil, de mas eu esta quero que serie vocês de saibam que não capacitaciones estão es sozinhos. bastante simple, A pero me parece ideia que es desse bastante treinamento ambicioso. é Queremos simples, que mas una vez que se ambiciosa. den en estos Nós webinars, cada queremos uno de que ustedes depois vean desses en el comercio webinários electrónico, no vocês solamente ya sea possam este ver o gigante comércio difícil de eletrônico domar, não sino apenas como un algo aliado potente para su gigante negocio. e El difícil que de gerenciar, el mejor mas aliado que um hayan tenido aliado, nunca. um Así parceiro que para seu justo negócio, en o esta melhor que capacitación vamos a vocês descubrir tiveram até juntos estos agora. beneficios del Então, ecosistema vamos ver os y cómo pueden empezar benefícios a do cosechar esos ecossistema e beneficios como vocês desde hoy podem mismo. começar a semear esses benefícios Así que, desde o bueno, começo. hablemos un poco de las cifras de la era Agora digital. vamos compartilhar os Evidentemente, para números da conquistar un era mercado, digital. primero tienen que conocerlo. Para conquistar um Y quiero que miren negócio estas ou um cifras que mercado, em definen primeiro nuestra era lugar, temos digital que según conhecê-lo. los reportes Aqui más temos recientes, este es dados de Data do Reportal de relatório mais 2025. recente de Data Y frente a la Reportal de pregunta de qué tan digitalizado 2025 está el mundo, e la respuesta es com a muy sencilla. pergunta de Está muy quanto o digitalizado. mundo está ¿Qué es lo que vemos? digitalizado, a Justamente de resposta é los que más de está 8.2 muito billones de digitalizado. personas que somos en el De mundo, mais de más del 8,2 50% bilhões de hoy pessoas ya no utiliza mundo, un teléfono mais móvil. do que o De hecho, pues 50% también vemos que usa un número um más celular. grande, es decir, E unas sabemos 6 que billones de personas estamos falando tienen de acceso a Internet quase 6 y bilhões de un número pessoas com similar de acesso à personas que ya internet utilizan redes e um número sociales. semelhante de Entonces, ¿qué vemos? pessoas usa Que hoy hay as más redes personas conectadas sociais. a Internet que Sabemos que personas há viviendo mais en ciudades. pessoas conectadas Y à esto, por internet do que supuesto, nos invita a pessoas preguntarnos morando qué em grandes implica cidades. para sus Então, com negocios. isso, Y nós temos que significa pensar que o que sus isso clientes ya no solo significa nos están caminando por negócios. las E plazas o el centro significa comercial, que as sino que pessoas não están estão en su apenas teléfono, andando pelas están de ruas, hecho navegando no, mientras desayunan, no en buena medida en shopping, na algunos rua, espacios de descanso entre el nas trabajo, o lojas. incluso mientras Elas ya llegan estão a su usando o hogar o en la celular noche, enquanto pues el eles propósito tomam es café da descansar, es un manhã, espacio enquanto para estão em um navegar en los celulares. restaurante, também à Entonces, noite, si em su negocio casa, no aparece en quando una eles pantalla de voltam do celular, trabalho. simplemente está dejando de Sempre temos o existir para celular. 7 de cada 10 Então, se personas. vocês não estiverem na internet, Y eso nos lleva a hablar estão del deixando de ADN del existir para consumidor. várias ¿Qué es pessoas. lo que vemos? Por isso, temos que El falar do consumidor ha cambiado. DNA do Y consumidor. O que nosotros, como sabemos é negocios, que o tenemos que consumidor cambiar con mudou ellos. e nós, como Hoy negócio, vemos a temos que un mudar com eles. consumidor o a un Hoje em cliente dia, potencial que está vemos um consumidor hiperconectado. ou cliente Vemos que ya no potencial que solamente está se compra hiperconectado. por un impulso Não apenas ciego, compra sino por um que impulso los cego, clientes potenciales que tenemos mas para os nuestros clientes negocios potenciais están que nós utilizando temos redes para os nossos sociales, pero negócios ya no estão solamente usando para as ver redes sociais. fotos o para comunicarse con E su usam as familia o sus redes não amigos, apenas para sino ver también fotos, para para validar estarem em decisiones. contato com a Entonces, ¿qué família, vemos? mas A para avaliarem personas que están decisões. utilizando todos O estos que medios nós de vemos comunicación são para seguir pessoas usando recomendaciones. esses meios de Creo que está de comunicação más para decir que seguir muchas de estas recomendaciones recomendações. en buena medida están Muitas dadas dessas por recomendações influenciadores, são a los dadas que por llamamos comúnmente como influenciadores, influencers, que y conhecemos también como por los influencers compradores. ou La gente quiere saber influenciadores cuál es e la outros experiencia que han compradores. tenido As otros pessoas compradores querem con saber da productos experiência de para poder outras decidir pessoas que de, compraram de, produtos. bueno, de un producto frente Então, a com otro. isso, podem Entonces, comparar um produto si com alguien outro. dice que su producto es bueno, Quando la alguém venta fala casi está que o cerrada. produto é bom, ¿Qué a vemos? Que este venda consumidor tem muitas busca chances de ser información en feita. línea para todo. E Vemos sabemos que que esses están buscando consumidores estão procurando datos informações para online responder para cuestiones de su tudo. vida
personal y profesional, buscam pero dados también para la responder inteligencia ou para artificial está escolher formando parte coisas de da las vida decisiones profissional, diarias de vida las personas. pessoal. Pero Sabemos tenemos também que a a inteligência consumidores que artificial están faz cada vez más parte do dia a informados, dia que da están vida comparando dessas precios, pessoas que e leen las consumidores que estão especificaciones, cada quieren vez saber mais cómo le ha funcionado informados, el producto que a las leem personas y por informações, supuesto, incluso as también están resenhas, analizando querem tiempos saber de como entrega foi a antes de experiência de outros apretar el botón consumidores que diga e comprar. também o tempo de entrega antes Pero de comprar um lo que me produto. parece más relevante de este nuevo E o que eu ADN del considero mais consumidor relevante es nesse que son DNA do personas que consumidor le perdieron é el que miedo a são la pessoas tecnología, que que están perderam o llevando a cabo medo à transacciones en tecnologia, línea que y estão están fazendo adquiriendo productos a través transações de distintas online e plataformas, comprando incluidas produtos el comercio através de electrónico, como es diferentes plataformas de de lo que vamos a hablar comércio en esta sesión, eletrônico. y lo hacen Hoje con vamos total falar mais naturalidad. sobre isso. Eles Entonces, para fazem isso esto, com total eh, naturalidade. queremos acercar este tipo de herramientas Então, para con isso, nós ustedes, queremos porque trazer vemos que essas es una ferramentas oportunidad que de oro. vocês possam Si conhecê-las logran mais, darles porque la é uma información correcta oportunidade de y ouro. facilitarles todo este Se proceso de vocês compra conseguirem a facilitar potenciales esse compradores, processo de el ciclo de compras venta para e ustedes se explicar o vuelve muchísimo processo, más esse corto y processo de también compras sumamente vai ser eficiente. mais curto Entonces, e si su cliente também está buscando soluciones altamente en la eficaz. palma de su mano, Se o consumidor asegúrense que su quiser uma producto esté solução ahí y que rápida, lo o puedan produto comprar. tem que estar Les diría lá e que tem que ser fácil de ser en, achado. en una idea, si hoy no están Então, dentro de esas se pantallas, vocês não no existen para estiverem sus clientes. nessas telas, vocês não existem Y para os ahora sí vamos a regresar clientes. un poco como a bajar estos E conceptos agora vamos trazer a la esses tierra de qué conceitos es el à comercio prática. electrónico. Vamos ver o que Y é o aquí les pongo comércio una definición eletrônico. de la Organización Mundial del Aqui Comercio, que temos a lo define como definição la da producción, Organização distribución, Mundial do Comércio, comercialización, que fala que venta é a o entrega de produção, bienes y distribuição, servicios por medios comercialização, electrónicos. venda ou entrega de bens e Pero para ustedes lo serviços clave es identificar que através de esencialmente meios existen eletrônicos. 4 modelos E o essencial é en saber el que comercio há electrónico y 4 ustedes van a modelos no comércio eletrônico. decirme cuál es el que hoy Vocês ustedes podem falar tienen. qual é o que vocês Uno têm hoje em dia. es el O B2C. primeiro ¿Esto é quiere decir? B2C. Es Isso un negocio significa que é um vendiéndole al negócio consumidor que final. está En buena vendendo medida, para o plataformas como consumidor Mercado Libre final. tienen este foco, que Plataformas son como o estas Mercado Livre pymes têm o esse foco. emprendimientos que São a pequenas través de empresas, la plataforma hacen llegar estos empreendimentos que, com a productos a un plataforma, consumidor levam o final. produto a um consumidor También tenemos el final. B2B, que son Também temos B2B, negocios que vendiéndose entre são sí. negócios que Entonces, estão vendendo estas entre transacciones se eles, dan entre las um para o empresas outro. y en buena medida Essas transações diferente de acontecem este modelo entre de empresas. negocio del E o que comercio é electrónico diferente nesse es que modelo de suelen ser negócio esquemas é de que venta mayorista são que a lo mejor estruturas de tienen venda precios más reducidos, que, de pero repente, porque se têm apuesta al volumen. preços Entonces reduzidos tenemos com mais B2B. volume. También en Mercado Isso Libre tenemos seria una B2B. plataforma Em B2B, Mercado Livre, pero es temos uma importante que la traigan en plataforma el radar. B2B También e é está importante que S2B, vocês que es lembrem disso. cuando los consumidores Também temos realizan una oferta C2B, negocio por la isso é prestación de un quando o servicio. consumidor Y faz uma finalmente, a oferta lo ao mejor todavía negócio para muchos de ustedes pelo que todavía serviço. no están dentro de una E plataforma para de comercio vários de electrónico, vocês que de este es repente el ainda modelo que não suelen estão em uma plataforma de emplear, que es negócio el B2C, o eletrônico, sea, também temos C2C, consumer vendiéndole é a um otro. consumidor Y esto lo vendendo vemos para outro. justamente en Isso é o modelos que que acontece son em a través de modelos la venta en redes sociales o incluso com a hay algunos venda términos, nas como en redes el caso de México, sociais. que les No llamamos las nannies, que son México, estas personas temos que algumas venden por pessoas catálogo o a través de vendendo redes com sociales y que se catálogos encuentran en algún através das punto redes para hacer sociais llegar el e producto y marcam em evidentemente algum pues ponto para para recibir entregar o el produto pago por e concepto del reduzir o producto que están pagamento adquiriendo. pelo produto que foi Más allá de entregue. cuál sea el modelo que ustedes Então, tienen sem actualmente, importar identificar a quién le están qual hablando for o es el modelo que primer vocês paso têm, para la o primeiro construcción de su passo é estrategia. identificar para quem vocês estão falando. Y ahora hablemos justamente del comercio electrónico en el Agora retail. vamos falar Y es do que comércio justamente eletrônico esta no conversación se varejo. vuelve clave porque E hablar de agora, comercio essa electrónico palestra cada día é es más chave porque falar de importante, comércio eletrônico incluso é en el mais comercio importante minorista. a cada dia que Y passa, aquí quiero até que vean mesmo no esta comércio varejista. gráfica E en aqui donde eu estamos quero que hablando de la vocês vejam penetración del essa e-commerce gráfica a nivel e global. falamos da Y aquí vemos, penetração do por ejemplo, comércio esta eletrônico em nível comparación global. entre Aqui temos 2015 y uma 2025. comparação entre Si se dan cuenta, 2015 aquí e en el 2015, 2025. eh, Em el comercio 2015, o electrónico comércio dentro del comercio eletrônico minorista dentro do solamente comércio representaba el varejista representava 7.4%. apenas Pero ¿qué vemos ahora, 10 7,4%. años después?
10 anos depois, vemos que representa 21,2%. Vemos, si se dan cuenta, justamente que esta curva empieza a Vocês podem crecer ver de aqui que manera a muy curva significativa cresce a partir significativamente del 2020. a partir do ¿Cuál es ano el de evento? 2020. E o que Tuvimos aconteceu em ese año, pues, 2020? una pandemia que cambió Sabemos que definitivamente tivemos la a forma pandemia e que en la mudou que a nos forma relacionábamos con el de mundo, se cambió la relacionar com forma en o la que nos mundo. comunicamos, Mudou a la forma forma en de la se que trabajamos comunicar, a y forma por de supuesto también la trabalhar forma en e, la que hacemos logicamente, a negocios. forma de Entonces, fazer sí vimos negócios. un crecimiento Por esse que, valga la motivo, redundancia, vimos um incremental del crescimento muito 2019 al grande 2020. desde 2019 Justamente en até 10 años hemos visto 2020. cómo E em este um incremento período de de 10 13,8 puntos anos, porcentuales del vimos um comercio aumento de electrónico, pues 13,8 pontos es percentuais no significativo. comércio Y esto pues eletrônico, justamente que é nos muito dice que el relevante. comercio electrónico no Isso se trata de indica una que o moda comércio pasajera, eletrônico não es la é nueva uma norma moda, del é consumo realmente a mundial. nova Y forma de justamente por eso consumir es que no queremos mundo que ustedes inteiro. volteen a Por ver esse al comercio motivo, electrónico como queremos que una de vocês las muchas prestem mais herramientas atenção ao que comércio utilicen para eletrônico, elevar sus porque negocios deve al ser siguiente uma nivel. das tantas ferramentas que utilizem para Y levar o bueno, seu pensando negócio ya para o en cómo próximo es patamar. que se ha comportado el comercio electrónico en el Vamos ver mundo, agora o aquí les comércio dejo un eletrônico no mapa mundo. donde se Eu muestra trago um mapa al cierre de que 2025 mostra cómo até es que crecieron 2025 qual las foi o distintas nível de regiones del mundo en crescimento das términos de diferentes regiões comercio do electrónico. mundo em termos de comércio Creo que como no es eletrônico. sorpresa de nadie, el sudeste Não deve ser asiático uma surpresa, sigue siendo surpresa la para ninguém. región donde O más está creciendo el sul comercio da Ásia electrónico continua con un sendo a região 20%. de maior Y esta es una crescimento do cifra que comércio vemos eletrônico año com con año, que sigue 20%. siendo muy E grande. vemos essa cifra todos Pero la os buena noticia anos. para todos nosotros es que si Mas se há dan uma boa cuenta, notícia para todos nós, e é nuestra que región a es la nossa segunda região é que a más está segunda creciendo, em termos de crescimento, 12,2%. Si ustedes analizan este 12,2%. reporte de eMarketer Temos um con datos relatório del do cierre de eMarketer que 2024, tem van a ver que dados estábamos até creciendo alrededor del 2024 e vocês veem 18%, que o nosso crescimento pero era de lo bueno de esto 18%. es que si analizan Há los algo 6 años positivo pasados, aqui. Se van a nós ver que la cifra de avaliarmos os 6 crecimiento de anos la región anteriores, a ha cifra de sido crescimento a da doble região cifra. sempre Entonces, foi de dois esto nos habla de que hay dígitos. un espacio E muy o que isso grande en el que significa? podemos Quer dizer seguir que há um haciendo crecer espaço muito nuestros grande para negocios. continuar Y por eso la crescendo e invitación fazendo es com que os a que nossos entonces negócios aprovechen estas cresçam. herramientas Por para isso, convidamos a todos insertarse a en esta aproveitar essas ola. ferramentas e pegar essa onda. Como les decía, nuestra región pisa muy fuerte. Como eu Aquí disse, a está nossa el região está ranking de avançando los 15 e aqui países que temos um mayor ranking contribución han dos tenido al principais e-commerce. países que Este es un tiveram estudio que maior presenta contribuição la para o Asociación comércio Mexicana de eletrônico. Ventas É Online, uma que pesquisa hace da esta Associação Mexicana de creación. Vendas Y pues Online. justamente es el reflejo de la slide que vimos anteriormente. E isso Vemos é a un um sudeste detalhe asiático con un maior do país como China, slide que es el que sube prévio. todos los números, Temos a que China sigue aumentando creciendo todos a os ritmos del números, continua 50%, crescendo que por com supuesto uns es una locura, 50%. seguido por É algunas realmente otras uma regiones, loucura. países Depois como Corea seguem del outras Sur o regiões, Japón, que outros tienen países da mesma região, na verdade, como 27,2%, Coreia do Sul ou Japão, 14,2% de crescimiento que en cuanto al tem comercio electrónico. 27% e Pero 14%, aquí destacan dos respectivamente, em termos países de de la comércio región. eletrônico, mas Vemos a temos dois México, que países da ocupa região que el são o lugar número destaque. 11 con un crecimiento México del na posição de número 15,8%, 11, com um y crescimento de Argentina con el 15,8%, 12,5%. e a Argentina com Evidentemente lo que vemos es general, 12,5%. este crecimiento Aqui que están temos uma teniendo ideia países geral como e há um Chile, crescimento em Bolivia, vários Paraguay, países Uruguay, en também, fin, como toda la Chile, región Bolívia, está Paraguai, Uruguai, creciendo de e manera toda a muy região, fuerte. na verdade, está crescendo. Y siguiendo esa idea, pues hablamos de una era de Dando consolidación continuidade digital a en essa LATAM. ideia, falamos de uma era Nosotros de ya no consolidação somos más digital na América aprendices de la Latina. tecnología. En Nós já não Latinoamérica estamos somos aprendendo da expertos en tecnologia, nós tecnología. somos Y para especialistas em muestra de eso, aquí tecnologia les aqui na dejo América Latina. algunos E para datos provar isso, que trago son alguns dados claros. relevantes e El muito primero, claros. 8 de cada 10 8 personas de en cada nuestra 10 región pessoas ya na son nossa compradores região já digitales. são compradores Esto digitais. significa que O que casi isso cualquier significa? adulto que ustedes se puedan Quase imaginar que qualquer está pasando adulto por enfrente de un comercio que físico, está passando en na buena frente de uma medida loja sabe tradicional, de uma cómo loja utilizar física, las herramientas sabe para como comprar en utilizar línea as o ya lo ha ferramentas hecho. para comprar online ou já El segundo fez dato que es muy isso. importante, Outro 7 dado de cada 10 importante: compras 7 de están cada ocurriendo 10 hoy a compras través de un celular. acontecem através de um Entonces, celular. si su tienda en línea
Se no a se ve sua bien loja en un virtual dispositivo móvil não é o en un celular, adequada a um están celular, perdiendo el 70% então de sus vocês estão perdendo oportunidades. Porque sí, creo que muchos de 70% das nosotros nos suas pasa que oportunidades. decimos, para cuando algo se pone Porque serio, es eu momento de acho abrir la que computadora. todos nós Entonces, sabemos que no quando dejar a é un lado que es muy um importante uma compra um pouco esta mais herramienta séria, de la precisamos computadora para utilizar o poder computador. Então, o estar computador é conectados uma con el ferramenta mundo muito importante para estar virtual, conectados com o mundo pero virtual. no dejar a un Porém, lado la não podemos importancia de esquecer o todo lo que celular, ocurre que en un tem uma celular. grande relevância. Y el tercer dato que también es E o terceiro dado importantísimo es hablar importante de la inclusión financiera. tem a ver com a inclusão Hoy, 8 de cada financeira. 10 personas ya Atualmente, cuentan con 8 una de cada cuenta 10 financiera pessoas o lo que possuem llamamos las uma billeteras conta digitales. financeira Y ou esto es bastante uma positivo carteira para todos digital. porque Isso é algo elimina en bastante buena medida la positivo, mayor barrera que porque, em teníamos boa hace muchos medida, años, que es el pago. Hoy remove a vemos cómo barreira de personas pagamento, que que era uma das principais tienen barreiras há el muitos mecanismo anos. para poder Hoje em dia, as pagar y pessoas têm facilitan as estas ferramentas para pasarelas de pagar pago y e que se faz puedan com hacer que estas os transacciones gateways de a través pagamento de las sejam muito mais plataformas, fáceis pero para también fazer tienen el transações em dispositivo para diferentes hacerlo. plataformas e Y no também solo tem o eso, dispositivo tienen la necessário para confianza de fazer que hay toda isso. una infraestructura Além do mais, atrás para que se confiam na pueda hacer todo este infraestrutura que está proceso por trás de para manera fazer todo esse sencilla processo de uma y forma segura. simples e segura. Ahora bien, hablando de cómo Agora, se vamos utilizan falar um estos pouco dispositivos dos móviles para las compras, dispositivos para pues les compras. pongo aquí cuáles son o el E porcentaje aqui eu de, trago as diferentes de porcentagens compras por de generación níveis de compra por que, geração. a ver, lo replanteo, el porcentaje de consumidores que Na utilizaron verdade, en é su a última porcentagem compra de un consumidores teléfono que na celular. sua Y aquí última está por compra generaciones. utilizaram um Entonces, celular. Está dividido por mucha gente gerações. cree que solo los jóvenes compran Muitas por pessoas internet, acham que pero somente os justamente aquí les jovens dejo compram estos através da datos para que internet, vean mas eu trago que esses la dados para que información possam ver de algunos think tanks, que como es el caso del as Global Digital Shopping informações de Index, alguns nos think muestran tanks, como o lo caso contrario. dessa pesquisa do Entonces, Global si nos Digital Shopping fijamos Index, por quiénes usaron el demonstram o smartphone en su contrário. última compra, Então, vendo quem vemos utilizou um sorprendentemente que celular ou um la mayor smartphone na parte última son compra, millennials. vemos que a grande Entonces tenemos maioria aquí un são os millennials. Temos 59.6% que utilizaron un smartphone en 59,6% su de última pessoas que compra. utilizaram um Después smartphone vemos na que última muy compra. pegaditos están Depois, los Gen muito Z con un próximo, temos a geração Z 56.6%. com Entonces, creo que para mí no es 56,6%. Acho que isso sorpresa não deve ser que uma son surpresa para ninguém, jóvenes porque utilizando la são herramienta con la jovens que usando crecieron, a ferramenta los Gen com Z con a la que que nacieron, cresceram. para poder Os da hacer geração compras. Z nasceram de fato Pero com essa aquí es súper ferramenta e interesante fazem as suas cuando compras vemos a com isso. generaciones, por Mas é ejemplo, la interessante também generación pensar X, na geração vemos que casi la X, mitad porque de vemos que estos de quase los a adultos que forman metade dos parte de la adultos que generación fazem X parte da ya está geração comprando por X celular. já está Y lo comprando com o sorprendente, seu creo que para celular. todos, es que E los baby ainda boomers mais ya le están surpreendente é que perdiendo os baby ese miedo a boomers utilizar já estas não estão herramientas tendo tanto tecnológicas medo para a hacer utilizar as compras. ferramentas da Vemos ahí que tecnologia el para fazer compras. 30.5% hizo su última 30,5% dos compra baby a boomers través fez o a sua gracias última a un compra com smartphone. um celular. ¿Y por qué les estoy mostrando E por que eu esto? Pues estou mostrando justamente isso? porque su público objetivo, no Justamente importa, o sea, porque ustedes ya me estarán o contando más adelante qué tipo de público-alvo productos venden, pero sin deve importar comprar a diferentes coisas, não quién esté importa, vocês vão me dirigido dizer su depois producto, quais são os seus ya produtos, están mas usando dispositivos móviles para independentemente do seu comprar. Así que público-alvo, já todos estão realmente no importa si utilizando venden juguetes para celulares para a niños compra. o están vendiendo Não artículos para el importa se hogar vocês estão o vendendo productos itens de industriales para un sector en decoração, específico. brinquedos ou Sus produtos potenciales industriais compradores para um setor ya bem están en línea. específico. Os seus Así que lo compradores importante es que potenciais ustedes já puedan estão presentes adaptar online. su Então, MIPYME é muito al importante que e-commerce. vocês Y no possam solamente es para atraer adaptar a jóvenes, sino sua micro, pequena e es média para que empresa puedan ao comércio eletrônico, mantener a sus para clientes manter actuales os seus clientes que en buena atuais, medida além de ya atrair os están jovens, migrando al porque mundo de digital. uma boa forma já todos estão migrando para o mundo digital. Y bueno, justamente aquí vamos a hablar sobre Agora algunos vamos falar puntos então clave sobre alguns que deben tener pontos en que são consideración chave e que para devem poder levar em escalar su negocio. consideração para El poder punto escalar o número seu uno negócio. es justamente Em entender primeiro lugar, temos que entender obviamente a quién le estoy hablando, pero para qual é o generar nosso demanda, es público decir, que las personas e lo como vean. vamos gerar a demanda. Y aquí, por supuesto, pues en buena medida
logicamente, puedan temos que mejorar sus propios tentar sitios. Me gustaría que a lo melhorar mejor os nossos algunos de ustedes ya sites. Eu tienen imagino que talvez interacción en el alguns de mundo vocês já digital. têm Muy interações com o probablemente mundo ya tienen su digital e muito página bien provavelmente estructurada, vocês já entonces, tenham um perfecto. site muito bem Hagamos que estruturado, funcionen e esas isso é páginas. ótimo, Pero mas en buena temos que medida, nos certificar que o site también está aprovechen funcionando. algunos E também é otros sitios importante o que plataformas, aproveitem como es el outros caso de sites Mercado ou Libre, plataformas, para como o que caso de puedan Mercado Livre, por atraer a exemplo, ese tráfico. para Entonces, conseguir ya mais les contaré un tráfego. poco más de esas Eu cifras vou hacia explicar um adelante, pouco pero por mais ejemplo, en el caso de Mercado depois, Libre mas tenía no caso de 78 Mercado millones de Livre, usuarios vocês têm activos acesso mensuales. a Una 78 barbaridad. milhões de Entonces, usuários por ¿cómo es que ustedes mês pueden aprovechar ativos. ese E tráfico é que ya algo se genera en incrível. las Então, vocês têm plataformas que en su aproveitar favor para essa atraer a quantidade de personas usuários que a sus já está productos o presente nas servicios? Y plataformas pues, por e supuesto, para que el se sintam objetivo atraídas e tenham de mais generar visibilidade dos seus demanda o produtos. que sus productos tengan O visibilidad objetivo de gerar es que demanda ou puedan de colocar trazer mais el producto visibilidade que para os seus están produtos vendiendo é frente a los que ojos vocês adecuados possam de las personas que apresentar o están interesadas en produto adquirirlos às en el pessoas momento justo. adequadas que têm o interesse de El comprar esse paso 2 produto na hora es la certa. conversión, O o segundo sea, passo é a que te compren. conversão, quer ¿Qué es dizer lo que de que fato queremos? comprem o Que produto. una vez que el Então, cliente está llegando a su vitrina, depois de a el que o espacio donde cliente colocan já sus productos, acessou que no se vaya con a las sua manos vitrine vacías. Queremos virtual, que que saia busque su dali com producto, que pelo se menos uma enamore y que compra. lo adquiera. Nós queremos que fiquem ¿Cuál apaixonados es pelo produto el e que diferenciador decidam comprar. de un producto que Qual é o adquieren o no? diferencial aqui Lo que llamamos de las publicaciones adquirir ou exitosas. não um produto? ¿Y Tem a a qué nos ver referimos com con as esto? Y esto lo postagens van a ou aplicar tanto publicações en sus sitios de bem-sucedidas. internet E como en vocês las podem publicaciones aplicar que isso puedan nos seus tener sites, en un pode marketplace também como Mercado aplicar Libre, isso em um que es que tengan marketplace, como o caso de publicaciones Mercado Livre. E profesionales, es é decir, chave que que essas tengan un título publicações claro, sejam profissionais, que puedan que tener tenham um fotografías título que claro, realmente que tenham muestren fotos que su que producto mostrem desde o diferentes produto de ángulos para que las diferentes personas ângulos, puedan para que as enamorarse pessoas de ellos, possam porque realmente creo que la gostar do produto. gran, no sé si llamarlo desventaja, pero la Eu diferencia acho frente que del comercio o electrónico principal frente a diferencial las do comércio plataformas eletrônico digitales e das es plataformas que pues es digitais talvez sencillo verlo de seja primera que mano, tocar la calidad de una não tela o sempre pisar el producto. podemos Entonces, conferir a lo que qualidade do tenemos como produto, alternativa son tocar um fotografías. tecido ou coisas do tipo. Y Então, como a sabemos que se las alternativa necesitan são hacia el as amor, fotos. así que E lo que como todos necesitamos lograr sabemos, es que a ver través de é muito nuestras importante. Então, fotografías temos que conseguir que, logremos através que dessas las personas se fotos, enamoren de as nuestro pessoas producto. se apaixonem pelo nosso Y pues produto. por supuesto, E, cuidar la logicamente, reputación. La temos que reputación cuidar muito da reputação. en estos sitios lo es todo. Nesses Es sites, importantísima porque isso así é muito es el importante, termómetro en el que porque, una de persona o alguma un potencial forma, é a comprador ferramenta de puede medição para um comprender si ustedes potencial están haciendo comprador llegar sus productos en entender se tiempo vocês y estão forma, entregando os seus produtos na y hora por supuesto también certa que escuchen e cuáles son também algunas de las vocês opiniones têm que que tengan de escutar as negociación de base para que opiniões ustedes dos usuários. Nós logren que sempre quienes les tentamos están promover que comprando dejen un vocês buen review, porque esto consigam funciona um muchísimo bom para review, um bom comentário compradores dos compradores. Isso funciona potenciales bastante que para os quieren ver la compradores opinión potenciais, de porque de consumidores fato querem previos conferir a para opinião definir si compran dos un outros producto o no. consumidores para definir se Y vão obviamente adquirir hay um produto plataformas ou como la não. nuestra de E, Mercado Libre, en logicamente, donde há algumas incluso se pueden plataformas, hacer como a preguntas nossa, em y esto Mercado ayuda a Livre, que sea un em espacio que donde podemos fazer aprovechen para perguntas. responder E la isso ajuda pregunta que tenga bastante a que seja um el espaço consumidor, para responder a pero al pergunta do mismo consumidor tiempo e, ao mesmo hagan lo que tempo, nosotros llamamos un call to para action, es que decir, llamar a la vocês acción. tenham um chamado à Si ação. de pronto alguien les pregunta, Por oye, ¿tienes exemplo, se otros alguém colores, otras pergunta, tallas de você tem cierto outras producto? cores ou Dirían, outros sí, están tamanhos disponíveis disponibles de um aquí. produto específico? em, Então você Te pode invito a responder, que puedas sim, está comprarlo y disponível, quedo al e pendiente. eu Entonces, eso es convido você a importante para que avançar com a sua ustedes compra e fico aqui interactúen às no ordens. É solamente muito con importante para gerar quienes essa interação, potencialmente não apenas ya com están enganchados os con sus productos, potenciais sino para compradores que encontrar já estão un nuevo engajando mercado. com seus produtos, mas também para Y encontrar um obviamente novo el mercado. punto 3 tiene que ver con la operación, lograr que su O producto llegue. terceiro passo tem Y a ver com aquí a es donde operação, fazer muchas com que o pymes produto fallan chegue. E porque aqui sabemos que várias la carga pessoas operativa puede falham, porque ser muy sabemos que a grande. Y de carga hecho operacional pode ser tendremos muito una grande. sección para poder hablar Vamos ter del uma sessão tema, de este tema en específica particular, de la sobre logística, punto de essa compra, así questão da que no se lo logística. pueden perder. Então,
Y pues Recomendo que aquí es vocês donde assistam. vemos que la mayoría de los compradores E aqui vemos que a maioria dos compradores porque pueden recibir escolhe sus compras a um tipo de domicilio. comércio Más adelante tengo porque algunas de los podem datos receber a que son compra bastante reveladores de por qué una persona no endereço. elige comprar un producto Então, aqui vemos que frente há a vários otro, en buena motivos medida tiene pelos que ver quais uma justo pessoa con la escolhe posibilidad comprar um de que produto e reciban não outro. sus E tem a productos ver com hasta la isso, comodidad de sus com hogares. receber o Porque produto nas aun nossas cuando pues, muchas casas. personas Nós tienen este sabemos gusto que por várias poder pessoas salir a comprar, gostam de tener un centro sair comercial para y la experiencia comprar, de que compra vão ao es muy shopping positiva, e a también experiência de vemos compra é que muito en buena medida, y positiva, como lo mostramos en mas el ao slide mesmo tempo, anterior que como hablaba sobre nós las mostramos generaciones, no outro pues sabemos que slide, les facilita sabemos muchísimo que comprar para productos algumas ya en línea. pessoas é Entonces, bem mais fácil comprar aprovechan produtos muchísimo online. la facilidad Então temos que que alguna aproveitar essa plataforma puede facilidade que as plataformas traerles en términos podem de trazer, reducir estas cargas pensando operativas. na redução das cargas El punto 4 operacionais. me parece el más relevante. O quarto Generar ponto confianza é o entre mais los importante consumidores para mim. Temos que para que criar vuelvan. confiança Y de entre os hecho, consumidores algo para eles que voltarem. vivimos como mantra en Mercado Libre Algo que es nós que sempre la trazemos em Mercado rentabilidad real Livre no está é en que que a se venda rentabilidade real una vez o en não su tem a primera ver venta, com sino vocês en la venderem retorna, uma que vez, na tengan primeira venda. clientes fieles a su Nós producto y focamos que na les haga regresar recompra, con que ustedes vocês cada que tenham estén clientes buscando fiéis un producto que possam similar. voltar sempre que eles Entonces, para ello, quiserem pues um produto evidentemente, como semelhante. mencionamos, la reputación Como nós es falamos clave. antes, a reputação é Y por fundamental. supuesto, lo siguiente es que logren llevar E su é negocio claro al que siguiente também nivel. temos que Es levar o decir, que logren negócio tener ao ese próximo espacio donde nível, tengan esa tranquilidad de que criar no esse necesitan estar espaço pegados a su negocio e conseguirem ter 24/7, essa que pueda escalar lo tranquilidade de que suficiente vocês como não para no precisam estar focando depender de no su presencia negócio física, 24 sino horas que por dia, que o puedan negócio tomar não vai esa ola precisar dessa de las presença plataformas física digitales, constante, entendiendo mas que que su negocio vocês puede estar podem abierto las navegar 24 horas del día, nessas los 7 días de la plataformas semana. digitais, sabendo Entonces que o se va a volver negócio mucho más pode dinámico para que operar ustedes 24 puedan horas ir por dia escalando de uma su forma negocio. bem mais dinâmica para vocês Ahora, escalarem o negócio. en cuanto a las plataformas digitales, regresando un poco también Agora, a nuestro pensando nas conceptual, plataformas hay digitais e esencialmente voltando dos formas de para os usar las plataformas, conceitos, que temos llamamos 1P duas y formas 3P. de usar as 1P, que significa plataformas. first party, Um P, que significa first son party, ustedes que seriam actuando como vocês, proveedores y vendiendo trabalhando como directamente a la fornecedores plataforma. e vendendo diretamente Evidentemente, en à cada modelo hay plataforma. ventajas y É desventajas. claro que cada ¿Cuáles son negócio algunas de tem las ventajas que vantagens vemos e de este modelo de desvantagens. vender directamente a la Qual plataforma? seria Pues por a supuesto, la vantagem de simplicidad. vender de forma Las cargas direta? administrativas y Em primeiro operativas lugar, se a reducen simplicidade. A significativamente, carga puede haber un operacional se mayor volumen reduz, inicial de podemos ventas, ter mais pero pues por volume de supuesto, vendas, del mas lado é no claro que, positivo, pues pensando vemos na que parte en não buena medida al positiva, ser proveedores quando de nós 1P de alguna somos plataforma, fornecedores 1P pierden de alguma control plataforma, sobre los também precios en el perdemos sentido de que controle sobre os ya hay preços. un precio establecido por Isso é producto porque y há um entonces preço estabelecido por no se produto puede ofertar e más não alto de ese podemos precio que ya está ofertar um establecido preço mais elevado como desse un piso preço o una que base. foi estabelecido como Y pues uma por supuesto que base. ahí los márgenes E é suelen ser un claro que poco aqui más bajos também as para margens são las pymes y menores los emprendedores. para as pequenas empresas Tenemos también e para os 3P, empreendedores. que E es também third party. temos Es decir, 3P, que ustedes é third party. como MIPYMES o Então, emprendedores como pequenas utilizan empresas, como a la plataforma empreendedores, como vitrina vocês y se vende usam directamente al consumidor. essa plataforma Obviamente aquí hay una diretamente ventaja para que es que tienen mostrar o control total. produto para o Vemos consumidor. mayor flexibilidad, Aqui márgenes más temos mais altos, pero como lo flexibilidade, mencionábamos también en el caso de margens 1P, mais pues hay algo elevadas, que mas como probablemente se nós puedan ver como una falamos desventaja, também que es no una mayor 1P, carga operativa também frente temos al mais 1P carga y también operacional comparado com o que primeiro aquí se modelo. trata de una construcción E de la aqui reputación também por sí temos misma. que Es decir, construir ustedes a son reputação. vendedores que van a estar Vocês são vendedores construyendo esa e reputación en vocês función de las vão ventas que van construir haciendo a essa través de la reputação plataforma. dependendo das vendas que vocês façam na Y bueno, plataforma. al margen de cuál
es esa alternativa que Então, ustedes sem vean como importar más qual adecuada para su negocio, alternativa obviamente funcionar también melhor hay que para considerar vocês, el grado de e madurez que aqui tiene su também temos negocio que para estar pensar en una se o u otra, negócio está maduro o piensen en suficiente los para estar em marketplaces modelo ou outro. como esos Temos que centros pensar no comerciales marketplace virtuales como donde essa las pymes loja online em compiten que con las pequenas mismas e reglas que las médias grandes empresas empresas. Entonces, vão trabalhar dado que e fue de operar com as mesmas regras do objetivo que dentro del os Mercado Libre, grandes es esa negócios. democratización del comercio O nosso electrónico. Aquí objetivo lo em vemos de Mercado manera muy Livre clara. é Justamente que ustedes puedan ingresar democratizar en esse una negócio plataforma eletrônico. hace que puedan O competir en igualdad de fato de circunstancias vender em con uma grandes empresas. Y plataforma eso es faz sumamente com valioso. que vocês possam operar da En cuanto a mesma los forma modelos, vemos que que uma existen empresa esencialmente grande 4 faz. modelos de E venta. isso traz várias Están los pure vantagens. players, o Temos jugadores vários puros, que modelos de son aquellas vendas. Temos os pure personas que deciden players que su ou negocio esté jogadores 100% en puros, línea. No que tienen são essas ningún pessoas que inventario querem físico. um negócio Pero 100% también está online, un modelo sem más híbrido, inventário que son los bricks físico. and click. Mas Es também decir, temos son aquellas brick and personas click, que que é logran combinar físico e el mundo online. físico y tienen Essas inventario físico, pessoas que têm pero um también inventário digital. Y aquí es físico, mas interesante também como también digital. E muchos van aqui jugando con sabemos la disponibilidad de que sus stocks alguns dentro del mundo físico y vendedores virtual en também función de vão cómo gerenciando va o el inventário flujo de online e vida de físico, cada uno dependendo do fluxo de de vida estos modelos. de cada um dos También tenemos modelos. los last milers que se Também enfocan temos en la os última last milla y milers, como lo eles focam mencionábamos, na pues no última deja milha de e, como seguir eu dando presencia a disse, aquellas personas continuam que estando hacen todas presentes. estas dinámicas Há pessoas directamente a través de trabalhando com redes essas sociales en dinâmicas donde se busca através alcanzar das redes conversión a personas. sociais e procuram esse Y lo más contato diretamente importante com as pessoas. de cualquier modelo es que al final E del día lo que o tienen mais que lograr importante es dar confianza é total que al o que consumidor. temos que conseguir é Entonces, dar aquí el total objetivo es confiança para que a o través de las consumidor. acciones que lleven a O cabo dentro de objetivo su é que, negocio, através das logren ações que que vocês façam no el negócio, comprador possam regrese con conseguir ustedes que o una y consumidor otra vez. volte com vocês de novo. Y si se acuerdan hace E algunos slides, les mencionaba eu também que falei em outro la posibilidad que slide ustedes puedan hacer llegar que su a producto hasta la possibilidade de puerta del vocês hogar entregarem del o consumidor final produto es muy nas valioso. casas Y dos entonces, consumidores, frente isso a la é pregunta de muito por qué valioso. cada vez es más popular que los Então, quando marketplaces se vuelvan pensamos una o parte principal de motivo los pelo qual o negocios marketplace en é general algo para el fundamental emprendimiento, para os aquí van negócios algunas de las e principales para os razones que empreendimentos, destaca aqui este temos estudio sobre ventas alguns online. dos motivos Y tenemos principais. que el Temos esse 52% de las estudo que personas mostra que buscan productos a través de un 52% marketplace das porque pessoas reciben procuram o sus produto productos a através do domicilio. marketplace porque Hemos visto podem que receber o el produto em ritmo de casa. vida de las personas es muy acelerado y a veces, Sabemos pues que entre el hoje em trabajo, dia a actividades vida é muito recreativas, pues acelerada, no da com o tiempo para ir trabalho, directamente a esportes, las diferentes tiendas atividades. físicas Às para vezes poder não hacer una temos venta. tempo Entonces, para ir en buena às medida eso lojas ayuda a muchas físicas. personas a ahorrar tiempo, Então, que assim, es as el pessoas segundo conseguem aspecto poupar tempo, que é más o valioso para segundo el consumidor, motivo que mais es ahorro de valioso tiempo para y o traslado consumidor, para las tiendas que é a físicas. redução de tempo Pero e también vemos que muchas deslocamento. personas encuentran en estas tiendas Também sabemos virtuales que muchos muitas productos que no pessoas necesariamente se podem encuentran en tiendas encontrar físicas. vários Y quiero que piensen produtos de si forma han online que comprado não alguna vez en encontrariam alguna na tienda loja departamental y en física. su catálogo en Podemos línea, pensar pues es en buena medida na mucho más compra fácil si alguien ve un através dos producto y en catálogos realidad no sabe online, porque às vezes, si de repente, lo que has adquirido viene de alguna você, provincia, algún estado se você distinto comprar a donde online, viven, de repente pero você está llega. recebendo um Entonces, produto de outro esa estado, facilidad de mas que encontrar vai productos chegar que à no sua necesariamente van a casa. estar en la tienda física Temos que essa uno vaya, facilidade es de también uno de encontrar los aspectos produtos que que de más repente não atrae a las estão personas. na loja Obviamente física. está el que pueden realizar las compras de donde se encuentren E é claro y que outro muy motivo é que importante, podemos yo creo que a comprar todos nos sem gustan las importar onde nós promociones y los estamos. descuentos. E, por Entonces, el último, hecho mas também é de muito poder importante, é encontrar a que na través de internet temos estas também plataformas várias promoções, descuentos y descontos, algunas através das rebajas se plataformas, vuelven podemos ter muy esses preços importantes dentro del diferenciais. proceso de E toma de isso é decisión de algo una muito persona. importante no processo de tomada de decisões. Y ahora, en cuanto a los beneficios para el negocio, pues Agora quería vamos enfocar primero pensar entrar en nos este orden. benefícios para os Y aquí les negócios. coloco 5. Qual seria o Pero ganho
para digamos, uma pequena importantes en que estos empresa, um beneficios son empreendimento. inmediatos, Aqui pero temos también tácticos. vários. O mais importante é Primero, que pues esses obviamente, como benefícios lo são mencionaba, rápidos, el tráfico en mas sí. podemos O sea, de vê-lo la de noche a forma la mañana real. sus Podemos productos pueden pensar tener una também visibilidad no que antes tráfego solo soñaban. massivo. Entonces, Podemos aprovechar ter uma el visibilidade que no apalancarse con estas passado plataformas nem es muy conseguíamos positivo, porque imaginar. entonces ya Isso é ustedes muito entran a positivo. una carretera Com donde está isso, llena de vocês vehículos, vão entonces pueden entrar nessa estar estrada viendo sus com productos. vários veículos que estão Segundo, olhando muy para o seu importante, es la produto. profesionalización de los procesos. Em segundo lugar, temos Evidentemente, a el estar en una profissionalização plataforma dos nossos tecnológica processos. es bastante exigente, Estar eso es em uma cierto, plataforma pero tecnológica también les enseña a é ustedes muito a trabajar demandante, con estándares mas internacionales. vocês Y vão eso es muy trabalhar com valioso padrões para que puedan profesionalizar internacionais. no solamente su Isso é negocio en la muito parte importante digital, pero para también en la parte profissionalizar física. os processos e também a parte Obviamente se benefician de física. la confianza que ya existe dentro Outra de la vantagem é plataforma a de los confiança consumidores que temos que na ya están dentro plataforma, de com esses plataformas. consumidores que Entonces, já aquí es usam a importante que plataforma. no tienen que convencer al cliente Então, de que el sitio es vocês não seguro, têm que porque convencer o eso ya cliente de lo hicieron que o las site é plataformas. seguro, Entonces, porque a plataforma ese já voto de fez isso. confianza no es menor Essa y también les puede confiança ayudar não é algo a seguir pequeno creciendo e sus negocios. pode nos ajudar a continuar Em, crescendo o nosso la negócio. parte de logística es importante A porque pues parte da bueno, ya muchos logística também é ya muito cuentan importante. con infraestructura Com logística, certeza, con la várias facilidad pessoas têm de que a los pagos se hagan a través infraestrutura, de los com mecanismos a de pagos dentro de la possibilidade de plataforma. usar os Entonces, métodos de eso es pagamento da positivo porque plataforma. ya no se tiene que Isso é muito invertir positivo. muchísimo en que ustedes Com construyan isso, vocês não esa precisam capacidad para que sus investir e productos criar lleguen a lo essas largo y ancho de su capacidades país. para que o produto Y chegue a qualquer finalmente, parte do el país. riesgo es mínimo E por y último, o ciertamente los costos risco é de mínimo entrada e o son muy custo bajos. de entrada Entonces, é literalmente estamos bem hablando de que es la pequeno. manera más económica Sabemos que y essa también é a segura de que forma logren mais expandir su fácil negocio. e também mais Entonces, econômica de pensando en estos expandir o negócio. cinco puntos o Então, beneficios para sus pensamos nesses negocios, 5 pontos, pues básicamente esses estamos 5 hablando de que benefícios pues, para o negócio. estar E en una sabemos plataforma que digital estar em uma vale la pena plataforma casi casi desde el digital primer día. realmente marca a diferença desde o primeiro dia. Y ahora acá, pues, hablar de las tendencias de consumo. Aqui vamos ¿Y por qué es falar das importante? tendências de Justamente, consumo. creo Por que que é todo importante negocio isso? necesita Eu entender acho que todos qué os es lo que las negócios personas buscan. precisam Ahorita entender o que as pessoas les va estão a ir más adelante, buscando. vamos a ver un poco más en Em alguns detalle slides daqui de para frente, esta vamos ver mais evaluación que se detalhes tiene que hacer sobre como essa empresas, avaliação que pero devemos fazer como es empresa, importante entender mas é y muito importante conocer qué também es lo que entender las e personas conhecer están o que as pessoas comprando o estão desean en este comprando, o momento. que as pessoas querem Aquí justamente agora. les puse algunos de Então, los aspectos aqui eu más trago alguns dos relevantes aspectos de un mais reporte que sacamos en relevantes Mercado Libre de que um se llama relatório Meli publicado Trends. por Esto Mercado es Livre que se información chama Meli para el Trends, ou cierre de Tendências do Mercado 2025, Livre pero pues ¿qué es lo que até vemos? Que cada compra 2025. cuenta una historia Aqui y a nosotros vemos nos que cada gusta compra, na verdade, está contando entender uma esas história, historias que e hay nós detrás de cada gostamos compra bastante disso, de y vemos entender as que hay histórias 6 que há por categorías trás de cada compra. que se han destacado bastante. Temos 6 Por ejemplo, en el categorias caso que del são de grande entretenimiento, destaque. pues Por exemplo, no vemos caso que la de música marca el entretenimento, ritmo, vemos ¿no? que a A lo música largo é del muito año pasado, importante. particularmente No ano mediados passado, y cierre del año especificamente da pasado, metade do ano passado até o vimos final do ano conciertos que passado, vimos cambiaron vários la shows e agenda de compra espetáculos para muchas que personas. realmente Por mudaram ejemplo, a los agenda conciertos de de compras para Shakira muitas o de pessoas, Bad como por Bunny, exemplo en los que las personas os estaban shows buscando da adquirir Shakira productos ou do Bad Bunny, relacionados em que as con pessoas pues estos buscavam eventos. produtos Porque en el caso vinculados de com Bad esses Bunny vemos ahí eventos. que el No Sapo Concho fue caso una do de Bad las búsquedas Bunny, más vimos populares que um dentro brinquedinho era de la uma pesquisa plataforma. muito popular Pero, por dentro da ejemplo, en el caso de plataforma. Shakira, No pues caso las da personas querían ir Shakira, con as la pessoas peluca queriam ir morada, lá entonces com fue una búsqueda uma bastante peruca popular. com o cabelo Y vemos roxo, algunas então otras foi tendencias, por uma ejemplo, qué es lo pesquisa que la bastante gente popular também. está E consumiendo. sempre há outras Y si tendências recuerdan en las enquanto slides ao pasadas donde consumo das hablábamos que las pessoas. personas Já buscan mencionamos seguir que as lo que los pessoas influencers están querem marcando, pues es seguir cierto, aquilo vemos que que los os influencers ya influenciadores igual estão marcando. Então, por exemplo, esse pues chocolate Dubai, disparó que virou sus muito famoso sus agora, búsquedas
realmente hashtag de teve muchos um pico, influencers y um personas en alto redes nas sociales que pesquisas, quieren justamente consumir devido à este influência chocolate desses Dubai y pues influenciadores nas buscaban redes este voto de sociais, que confianza y se queriam volvió justamente comprar uno de esse los productos chocolate más Dubai. buscados el Então, año acabou sendo pasado um en dos nuestra produtos plataforma. mais pesquisados ano Pero passado también na vemos nossa que la plataforma. gente cada vez se preocupa más Também por vimos el que cuidado as personal. pessoas cada vez Entonces, têm mais vemos preocupação crecimiento de pelo cuidado categorías pessoal, como então rutinas de há um grande skincare, aumento em que algumas no solamente categorias, incluye como rotinas serums y de cremas, skincare, que sino não también inclui apenas pues este cuidado a la sérum ou piel de cremes, ya mas quiero também salir cuidado sin da protector pele, solar. por exemplo, não quero En sair para a moda, rua sem protetor es solar. impresionante la cantidad de tenis Na que se venden por categoria de minuto dentro moda, de la plataforma, pero vemos vendemos que también es un espacio muitíssimos donde las tênis personas ou están calçado por apostando por minuto na nossa adquirir estos plataforma. E vimos productos também que é um espaço em de que as calzado, pessoas pero de estilo estão también. realmente se dedicando En a tecnología, bueno, comprar ¿qué más bastante decir? calçado e roupas. Smartphones y Na videojuegos área fueron de categorías tecnologia, bastante logicamente, os celulares, populares, smartphones e os con Minecraft, videogames por foram ejemplo, como uno de los alguns más dos produtos buscados. mais Y por populares, como por supuesto, exemplo o Minecraft tenemos sendo um dos mais pues un año procurados. E mundialista. também Entonces, temos ¿qué um vemos? ano Que em que muchas está personas chegando hoy a están Copa do buscando Mundo. adquirir Então, muitas pessoas el querem comprar jersey o também la uma remera, la camisa camisa do de su time selección. do seu país e Entonces, tal. pues vemos ahí también Então, pues una estamos oportunidad vendo uma de venta. categoria em ¿Y por aumento qué les com uma muestro esto? No oportunidade es para boa que de ustedes vendas aqui. vendan estos E por que productos, que eu estou sino porque mostrando es isso? Eu não estou importante mostrando isso para entender que vocês dónde comecem a estamos, cuál vender es esses el nicho al que produtos, queremos mas llegar sim é y cómo importante nos entender acercamos qual con é o ellos de nicho manera que muy queremos estratégica. Y entonces justamente atacar lo e que como vamos a hablar podemos hacia nos adelante es vamos a aproximar disso empezar de a uma forma construir muito esa estratégica. estrategia. Tiene Então, que vamos ver começar con a ver dónde falar estamos sobre dentro de como nuestro iremos mercado. construir essa estratégia e tem a ver com o nosso posicionamento Así no que mercado. hasta ahorita hemos Até visto en esse buena ponto, medida nós por já qué sumarse conversamos a una bastante do porquê. plataforma de Por comercio que electrónico, ter presença em pero uma ahora vamos a plataforma ver de comércio más el eletrônico? cómo. Mas agora Y es vamos que ver justamente como fazer isso. cuando hablamos de digitalizar un negocio, Quando va falamos más da allá de solamente pensar digitalização de en um fotos negócio, bonitas o que temos una que publicación pensar em muito destaque. mais do que apenas Justamente fotos en bonitas estas ou uma slides publicação que que están a destaque. continuación, Por esse vamos a motivo, buscar os profundizar en slides que aspectos veremos clave para que agora este têm o proceso objetivo de aprofundar em alguns no, aspectos-chave no sea para para ustedes que una esse fuente processo de frustración o que não digan, ay, qué difícil es signifique estar en plataformas uma grande digitales, sino frustração ou que que vocês vean acabem en este dizendo, nossa, proceso estar numa bastante plataforma sencillo digital é muito y difícil. que además Nós les queremos va a que hacer entendam que é muito simples que sus negocios e que sean isso exitosos. fará com que os Porque seus negócios justamente tenham sucesso. vemos que a muchas MIPYMES Nós vemos les que muitas micro, cuesta trabajo pequenas e porque médias intentan empresas hacer têm todo a la algumas vez, dificuldades pero porque no existe tentam un plan fazer pre. tudo ao Y mesmo entonces tempo, ahí es sem um donde planejamento vemos prévio. que este tipo de Por esse dinámicas, motivo, estas vemos que alianzas essas dinâmicas ou essas con el BID a través de Conecta parcerias América se com o vuelve BID fundamental através porque de Conecta Américas ayuda são a dar fundamentais porque isso pues una ajuda estructura que ustedes a pueden que vocês necesitar como tenham a plataforma. estrutura Así que necessária para essa vamos a empezar a plataforma. analizar desde Por isso, vamos dónde se começar a encuentran, cuál es falar el punto de partida de sobre sus qual negocios é o y cómo pontapé aprovechar inicial no seu estas negócio herramientas que e como existen para que aproveitar sus as negocios ferramentas lleguen existentes al para que os seus pues, este siguiente nivel, negócios ¿no? Así que, possam realmente passar para o como próximo decimos en patamar. Mercado Libre, lo mejor Nós está aqui por em venir en el Mercado mundo Livre digital, sempre pero para dizemos llegar a ese que o futuro, melhor ainda está pues por hay que vir, dar ainda algunos está pela pasos frente no mundo firmes digital. hoy Porém, para y poder pues chegar prepárense bem para nesse evaluar futuro, también su temos que negocio con avançar una com mirada crítica, firmeza. pero muy Então, temos optimista, que nos ¿vale? preparar para esse negócio com muito Así que otimismo, mas com um olhar tenemos aquí sempre crítico. este camino para que ustedes Então, puedan aqui temos evaluar essa la madurez de su jornada negocio. Es decir, estos son para los puntos que avaliarem o desde nível Mercado de Libre consideramos que amadurecimento do son seu clave para negócio. que ustedes Esses puedan são os hacer pontos que crecer su nós, de negocio sin Mercado Livre, importar consideramos que chave sea para a que través del vocês mundo possam físico, fazer crescer o seu virtual, negócio, seja sea que con é una no mundo plataforma, pero físico, no estos mundo puntos sí virtual, o com sí uma los deben de plataforma, seguir. como for. Mas é Lo importante que primero, vocês como ya sigam dijimos, esses ya no es una pontos. opción Primeiro, no estar en já el mundo não é digital. opcional Entonces, não aquí es ter importante que presença se pongan digital. a pensar y a Por isso, evaluar é muito importante que si vocês están comecem a utilizando avaliar herramientas se digitales a estão su favor. utilizando Como lo as vimos, ferramentas digitais em seu favor. ya no es una alternativa que puedan utilizar Como eu herramientas de disse, já não inteligencia é uma artificial opção para ayudarlos a hacer não utilizar investigaciones ferramentas de o inteligência artificial para que puedan tener pesquisas una página web ou sobre sus ter um productos. site Eso com os seus ya no es más una produtos. alternativa, es Isso já não é necesario. opcional, é Y obrigatório también e hay que pensar, necessário. ok, si ya sé que necesito Também temos que pensar no digitalizar mi
seguinte: negocio
Se eu ¿Existe já alguna sei que eu herramienta preciso específica? digitalizar o meu Probablemente negócio, sí. será En que eu buena medida, preciso de um pues treinamento puede ser como este tipo específico? de E é bem capacitaciones en provável que donde sim, tenemos pode este ser algum diálogo treinamento abierto como con esse que ustedes, estamos con tendo agora, em que emprendedores conversamos definitivos, abertamente pero a lo com os mejor ya este paso empreendedores tener un e com conocimiento as más pequenas e médias específico sobre, como por empresas, ejemplo, mas cómo talvez crear seja necessário una conhecimento página ainda web mais o qué es específico, lo que como, la por exemplo, gente como criar um necesita y a site, lo mejor ou o que as toman un pessoas curso de estão marketing precisando, e digital. talvez En fin, vocês es entender querem dónde fazer um estamos curso de en marketing digital. términos de Então, digitalización. temos que entender qual é o nosso Después, nível de el segundo paso es digitalização. hablar del O personal segundo y passo é disponibilidad. Es falar decir, sobre tengo al equipo que a necesito disponibilidade e os y me colaboradores. imagino que pues Será aquí que eu vamos a tenho ver o time que eu de preciso? todo tipo de negocios, E desde los certamente que teremos me van a diferentes decir, tipos de soy negócios. solamente Algumas yo pessoas vão dizer, encargándome eu de sou todo, a única aquellas personas responsável que a por lo mejor tudo, tienen un até negocio outras pessoas que familiar y en talvez buena tenham um medida negócio cada familiar persona e o cada que miembro de la ou uma familia tiene pessoa un tem um rol papel de diferente ou uma colaborador responsabilidade de diferente este negocio, colaborando dentro hasta do quienes han negócio. logrado ya pasar esa Até barrera talvez y algumas pessoas estar que já ya colocándose ultrapassaram essa como barreira un negocio e que pequeño o já têm um mediano, que pequeno incluso ya se negócio ou um constituyeron negócio de como una tamanho personalidad médio e jurídica. talvez já tem Entonces, personalidade vamos a ver jurídica. diferentes grados de Então, maduración, vamos ver diferentes pero lo níveis nesse importante es sentido. que al margen de O que dónde se encuentren, importa nesse que vean ponto si é en el que, punto donde están hoy independentemente de qual é a cuentan con sua las posição personas que atual, necesitan. vocês possam Y avaliar a lo se mejor de têm aquí as evaluar pessoas si ustedes necessárias. tienen esa posibilidad E de talvez tener devam foco avaliar en la se estrategia digital conseguem o vale la pena focar na también que se estratégia asesoren con digital alguien para que los ou ayude vale a a pena mejorar su receber algum tipo de posicionamiento en un assessoramento de mundo alguém digital que que, como possa ya vemos, no ajudar es a una melhorar o seu alternativa. Es posicionamento no mundo importantísimo que digital, que, entiendan como já mencionamos, pues não é cómo opcional, é llamarle, extremamente cómo importante. hablar, Vocês têm interactuar que entender con las personas que están en el mundo como interagir virtual. e se comunicar com as pessoas que Y estão no mundo evidentemente, pues virtual. también lo importantísimo, los Outra recursos questão muito financieros, cómo importante gestiono las também tem a ver finanzas, com os recursos si puedo o no financeiros, invertir en como este punto gerimos en la o digitalización de nosso mi negocio, financiamento, pero se es importantísimo que podemos tengan investir na esa digitalização do nosso claridad del negócio. manejo E é de muito sus finanzas. importante Y que he dado tenhamos cuenta que eso es clareza na hablar sobre gestão das pues suas las herramientas finanças. con las que cuentan Então, para temos que poder hacer falar das una gestión ferramentas muchísimo más que sencilla temos para de uma todo su gestão proceso. mais simples de todo o Y luego, processo. pues también estábamos hablando de algunos Então, procesos também y estávamos el mencionando flujo de trabajo. alguns processos e o Entonces, fluxo de trabalho como também. lo mencionaba en algunas Então, slides como eu anteriores, mencionei lo importante de anteriormente, estar dentro de o una que é bastante plataforma importante aqui, tecnológica es que en fazendo buena parte de medida uma ayuda plataforma a tecnológica, é profesionalizar que esos procesos, ajuda porque com ya a existen estándares dentro de las profissionalização desses plataformas que processos los e obliga já a que temos um ustedes puedan certo ya padrão que adoptar esos obriga procesos a y vocês a eso pues también adotarem los pueden certos llevar processos. hacia sus Então, negocios y isso pode mejorarlos ser para que depois puedan replicado tener no seu próprio pues negócio para más orden melhorar o y puedan negócio, y se vuelvan para más que estejam estratégicos. melhor organizados e que tenham Y uma melhor finalmente, el público estratégia. objetivo. E por último, Y aquí temos la o pregunta es, público-alvo. ¿qué tanto Aqui conozco a a mi público? questão é O sea, quanto eu sé conheço o qué meu producto vendo, público-alvo. pero ¿le Lógico, estoy eu sei hablando a qual é o la produto que eu audiencia estou vendendo, correcta? mas será que eu ¿Estoy estou me dirigindo entendiendo ao qué es lo que público-alvo necesitan, qué es certo? lo que Será que eu desean? entendo Y sobre exatamente o todo, que pues que o la meu pregunta del público millón, ¿qué necesidad precisa ou está deseja? o E deseo a pergunta mais están importante supliendo também é mis qual é a productos? Entonces, necessidade ou o aquí desejo se que vuelve os meus central que produtos puedan estão poner cobrindo ou al centro de la satisfazendo. conversación Então, é muito a importante que sus possam colocar no potenciales foco compradores. os potenciais compradores. Y bueno, ya una vez que sepan dónde están haciendo este ejercicio, Depois que pues vocês es hora de trazar el finalizem mapa. essa avaliação, Así temos que que começar a vemos que desenhar toda um buena plano, um estrategia mapa. debe tener Então, tres pilares clave. as estratégias El primero precisam ter es la três estrategia por sí misma. pilares-chave. O Entonces aquí es primeiro é a importante estratégia que em ustedes si. pueden crear Aqui é muito un plan importante criar um específico para plano canales en línea. específico Aquí para os es canais importantísimo que online. no É muito improvisen. importante Sabemos não que hay mucho improvisar que se nessa va a ir parte. aprendiendo en el Nós proceso y sabemos sin que lugar a vamos dudas aprender van a ir na medida em que aprendiendo una vez que avançamos. empiecen a Não tem interactuar dúvida con alguma quanto a clientes en isso. el Na medida em proceso que de vocês comecem a ter envíos, mais a lo mejor interações com también os les va a tocar clientes, nos lidiar processos de con envios, vão devoluciones aprender mais. y Talvez van a ir tenham aprendiendo até que mucho en el lidar com proceso, pero lo devoluções de importante es que produtos tengan claridad e certamente de vão aprender cuál es la bastante no estrategia en processo. línea que Mas o que no debe ser importa é la que tenham misma clareza sobre a estratégia para los online, negocios que físicos não si pode ser son, a como lo mesma vimos, para os negócios un físicos print and e click, para os negócios and click, perdón, virtuais.
o si son Ou também, se marketplace vocês puro, somente têm um como unos vendedores marketplace online puros, completamente, necesitan una ou vendedores estrategia clara online, con sempre objetivos. vocês ¿Qué es lo precisam que ter uma quiero estratégia clara, com lograr? ¿Cómo lo objetivos voy a claros. hacer? ¿Cuáles son O que eu quero alcançar? los Como vou costos a los que fazer isso? voy a Quais são os ofrecer mi custos producto? Porque associados ya hice todo mi para poder análisis oferecer de meu cuánto voy a, produto? Já eh, conseguimos cuánto analisar requiero para o recuperar mi que eu inversión preciso para de la poder recuperar o producción, meu de la investimento, desde a gastos del produção, equipo, etcétera, etcétera. Y ese despesas es el do margen que equipamento que eu necesito. Todo eso se debe utilizo, tener enfim, e eu preciso muy de claro, essa porque si no va a margem. ser un Tudo proceso isso precisa muy estar muito frustrante si claro. llegan a Caso una plataforma contrário, y dicen, será um híjole, no processo me muito está frustrante, saliendo porque la cuenta, vocês vão estoy teniendo começar a márgenes muy fazer as contas reducidos, e não vai dar certo, a quizá margem hasta será puedo muito perder. Entonces es reduzida, podem importante que até antes enfrentar de que alguma se aventuren perda a este mundo econômica. Então, antes virtual, de entrar no puedan mundo tener virtual, un é muito plan importante que de vocês vuelo tenham um bastante plano claro, a pesar de claro, que mucho también se va a aprender en el mesmo proceso. que aprendam bastante Obviamente disso lo que no vimos en la processo em slide si. pasada es fundamental. O que ¿Cuál nós es la mencionamos audiencia? antes é Y aquí es chave, importante, o público-alvo. si no Isso é ofreces un muito producto no incomodar, importante. como decíamos, ¿qué necesidad están Temos que supliendo con entender su muito producto? bem qual é a Y aquí necessidade que estamos vamos a ver un satisfazendo ejemplo. com o nosso Como produto. les mostraba en la slide anterior, Aqui donde temos várias hablábamos de las tendencias opções. de Antes consumo, eu y si mencionava a lo as mejor en buena tendências de medida ustedes consumo. pueden tener Talvez que quieren estar vocês podem dentro de definir esta que ola querem fazer parte de dessa consumo. nova onda de Entonces, ¿saben qué? Sí, consumo. voy a vender Então, vocês podem las decidir, por pelucas exemplo, moradas de eu vou vender Shakira y aquelas probablemente perucas es tanta la roxas gente que está que as buscando pessoas queriam este para ir no show producto, da o sea, es Shakira. muchísima la E demanda talvez é que tão ustedes alta a pueden tener demanda una por esse oferta de este produto que producto vocês que podem va a ter uma llegar a boa esas oferta personas. e que as Pero pessoas vão tampoco es una receber obviedad, isso. también pueden encontrar ustedes Mas cuál es também su vocês podem nicho encontrar um outro de nicho, clientes. não Por precisa ser algo ejemplo, tão óbvio ou un caso aquí en evidente. México E eu vou de una compartilhar um señora que caso do México. Elena Bartolo, Tem uma vende senhora piñatas. que chama Helena Y Bartolo ciertamente no es, a e pesar de que en México las piñatas forman no parte de México todas tem las um festividades, produto muito eh, típico de no qualquer es común aniversário. verlas dentro de una E não é plataforma muito comum digital ver por isso las dentro de uma dimensiones de las plataforma piñatas. digital, Suelen ser porque muy são produtos volumosas. bastante Entonces, de alguna manera, grandes. muchas personas no Então, habían de alguma pues se han forma, as acercado a pessoas esa não audiencia. ¿Qué sabiam pasa con como Elena? Que chegar nesse entiende que público. sus piñatas pueden Mas tener a una Helena vitrina entendeu dentro de que Mercado Libre podia y ya ter ha um encontrado espaço dentro de Mercado su nicho Livre de clientes. e encontrou Entonces ya um tiene a nicho quienes le específico compran siempre de sus piñatas clientes. dentro de la Então, ela plataforma. já tem os seus clientes dentro da Definitivamente, si nos plataforma. hubiéramos puesto a ver cuáles son este Definitivamente, reporte de tendencias de se consumo, nós nunca víssemos vamos a esse encontrar relatório de al tendências de momento consumo, piñatas, nunca pero iríamos ella sin encontrar esse necesidad tipo de de ver dónde produto, estaban la mayoría mas de ela los justamente compradores, começou a ver entendió onde estavam que a había grande un maioria dos vacío que no se compradores estaba atendiendo e y ahí es donde entendeu ella que llegó. havia um Entonces es muy vazio, importante que justamente ustedes porque ninguém entiendan vendia justamente pinhatas, e cuál é es su muito nicho. importante que vocês Pueden o entendam no qual irse é por estas esse nicho. Então, tendencias vocês macro de podem ou consumo, não pero entender seguir essas claramente a tendências quién quiero de llegar. consumo macro, mas temos que entender Obviamente, claramente un onde proceso queremos chegar. importantísimo es Lógico que que existe um conozcan processo quién es su extremamente competencia. importante e é que Entonces vocês aquí devem les conhecer invito a que qual é hagan este a benchmark concorrência. digital, pero Então, é incluso muito también es bien importante ter um valioso y benchmark algo que cuando digital hablamos en otros foros e con em emprendedores outros decimos es, espaços, quando nós conversamos busca com quién outros es empreendedores, tu competencia en el mundo sempre físico y mencionamos en a el mesma mundo virtual. coisa. Você tem que Observa saber qual precios, é o seu cómo están concorrente no mostrando mundo los físico productos. e no mundo Y ya virtual. que Observe os hicieron preços, esa observe os comparación en el produtos mundo e depois de físico, ter essa váyanse al comparação no virtual. mundo Y entonces físico, en el vocês têm virtual que passar também para o mundo son precios virtual. similares porque a lo E mejor ellos se dan há cuenta valores o que están muy semelhantes, por talvez, encima porque y en el vocês mundo podem virtual el perceber precio sí que importa muchísimo no porque mundo frente virtual o preço é a realmente muito no tantos importante, diferenciadores que se pueden porque tener, não el há precio es tantos outros fundamental, diferenciais, pero então incluso o también está el preço caso acaba de sendo quienes dicen, chave. estoy dándolo E muy por também debajo de há mercado, alguns entonces a lo casos mejor em podría que você percebe incrementarlo que un está poquito para por ser más baixo do nível do competitivo. mercado, então você En fin, pode aumentar entonces um pouco para ser um eh, pouco mais competitivo. aquí también es importante que vean Também é que importante sus que competidores, vocês ¿qué están haciendo entendam bien? O o sea, que os a lo seus mejor y concorrentes estão si fazendo ven a alguien que bem. tenga Talvez reputación você bem alta o vê alguém que verde, tem pues ¿qué están uma haciendo? pontuação ¿Están muito alta, apostando por una e mejor então você descripción de pode sus entender productos? o que eles ¿Están estão fazendo interactuando bem. Será que muchísimo estão con sus melhorando a descrição dos produtos potenciales ou será que estão compradores? interagindo Hay muito com os quienes, potenciais incluso como en el compradores? caso de Mercado Libre, No se caso de permiten Mercado Livre, por subir videoclips exemplo, de 30 você segundos para pode mostrar su subir
produzir alguns Entonces, clipes, eso es un vídeos de diferencial muy 30 importante segundos para porque a no mostrar solamente es la melhor os produtos. fotografía E esse é um grande que diferencial, porque um vídeo é me melhor dice do que como uma el deber foto. ser de un A producto que se vea foto bonito,
pero muchas mostra como alertas se deveria ser o ven produto, una mas eu quero imagen de saber manos. Quiero realmente saber el como tamaño esse de un caderninho mouse. pode ser nas minhas Entonces, mãos, ou quero en gran comparar o medida, pues se tamanho pueden de aprovechar todos um estos produto. recursos Então, para podemos saber aproveitar todos qué están esses haciendo mis produtos competidores, para y saber ahí es exatamente o que os importante que concorrentes yo estão también fazendo adapte bem dentro de mi e proceso. talvez eu deva Y muy adaptar isso importante dentro también, do meu así como processo. se valora E qué es lo que também están é haciendo bien otras importante que personas, entender en qué están fallando entendamos ellos quais são para que as ustedes falhas puedan dessas outras destacar. pessoas, não A lo apenas o que mejor estão ahí fazendo bem. hay un mal E assim servicio vocês podem se destacar. eh, Talvez de atención al cliente o una vez que serviço de se hizo una atendimento ao compra y cliente entonces é ahí es donde ruim está fallando ese após a proceso, compra, e que essa pode bueno, ser yo uma quiero das pensar falhas que do processo. estas personas Então, no van a regresar eu con esos compradores certamente a pesar imagino de que ya que hicieron os una primera compradores não compra. voltarão a O lo comprar mínimo, ali, nuestro mesmo objetivo es já que los fazendo clientes uma regresen compra. Então, una o y otra objetivo vez é que os a clientes nuestro continuem producto. comprando Entonces es importante sempre que os nossos conozcan produtos. pues Então, lo que se é hace muito bien, importante pero también saber lo o que se hace que mal a e concorrência está fazendo integrarlo bem e o dentro que de está nuestro fazendo proceso. mal para integrar tudo isso dentro do Y en nosso paralelo, pues processo. justamente vemos dos aspectos muy Paralelamente, importantes. temos La outros dois digitalización de aspectos muito procesos. importantes: Eh, a digitalização de es processos sorprendente, pero e muchas o personas posicionamento digital. aún al día É de hoy bastante surpreendente, siguen haciendo mas muchos de muitas sus pessoas ainda inventarios o continuam cuentas en papel criando y eso pues estoques ou vemos que fazendo es as un suas reto importante contas porque al em margen de que papel. estén Isso é en um una grande plataforma desafio, digital o porque, no, independentemente de fazer parte de puede uma o plataforma están perdiendo digital ou definitivamente não, tiempo y realmente también estão recursos perdendo muito importantes que tempo e podrían estão estar perdendo dedicando recursos muito en importantes que hacer otras poderiam cosas. estar dedicando a outras Entonces, la coisas. digitalización de esos Então, procesos a internos digitalização es dos fundamental. processos Entonces, internos vemos é que la eficiencia chave. digital Então, vemos empieza aqui que a en eficiência casa adentro. digital Y começa dentro finalmente, de como vemos, el casa. posicionamiento E, digital como já es mencionamos, o importantísimo. posicionamento O sea, no digital é quiere também ser todo para extremamente todos, sino que importante. encuentren Não su pode ser nicho tudo para y sean los todos. mejores en Temos él. que Por eso encontrar no o tienen nicho que específico e ofrecer ser os 40 productos melhores. distintos. Si Não tienen é uno necessário bueno que oferecer saben que 40 produtos conecta con las diferentes. personas, Vocês es ahí podem donde deben de escolher enfocar um sus que vocês esfuerzos. sabem que conecta muito Aquí bem sí com as vemos que pessoas e devem focar os cualquier seus esforços nesse emprendimiento o una ponto. pyme con Aqui vemos que estrategia qualquer es muchísimo más empreendimento ou poderosa que qualquer una empresa micro, gigantesca que pequena ou se mueve média a empresa ciegas. com estratégia é muito Entonces, mais es poderosa do que importante que qualquer también empresa aquí enorme que tomen el avança control sem de su esse plano. narrativa Então, é digital. muito importante que vocês tenham o controle da sua narrativa Y bueno, digital. finalmente les quiero platicar un poco E agora eu de Mercado queria Libre. falar um pouco Son de 30 Mercado slides y en seguida Livre. ya podemos abrir la Temos conversación agora y os las últimos preguntas que tengan. slides e vamos passar Pero, para as pues que sepan, perguntas. Mercado Libre, Mas para que vocês desde la saibam, plataforma queremos ser Mercado aliados para que Livre más pymes puedan ser gostaria las más que de crezcan. ser um aliado, um Nosotros tenemos parceiro un para objetivo que que es mais muy claro, que empresas es como as de lograr vocês la possam democratización del continuar comercio crescendo. electrónico y Queremos los servicios financieros democratizar o en comércio América Latina. eletrônico e os Y por serviços ello, pues aquí les presento financeiros un poco de na cómo se América divide Latina. el ecosistema de E Mercado Libre aqui para que eu también quero ustedes sepan mostrar cuáles son las como o nosso herramientas que ecossistema está tenemos y que las dividido para puedan que vocês utilizar saibam a su favor. quais são as ferramentas que Por un lado, temos. digamos, la plataforma, o cuando hablamos Então, de a un ecosistema, plataforma, quando hablamos nós de dos falamos do grandes brazos. ecossistema, tem dois Tenemos grandes Mercado Libre, que es braços. el marketplace, Temos Mercado justamente el ejemplo Livre, que que é decíamos o de marketplace, un centro comercial que virtual. seria Justamente uma aquí loja es virtual un ou um shopping espacio online. donde no solamente E ustedes é um como pymes, espaço em emprendimientos que vocês, van a como poder vender, sino que empreendedores hay ou justo una donos de pequenas solución empresas, podem 360 que está vender, compuesta, como lo mas vimos, del temos uma marketplace solução 360. dividido en Então, estas como eu dos partes falei que antes, mencionábamos, temos Marketplace 3P y e One. temos 3P Realmente e 1P. nuestra vocación está muy enfocada en Nós 3B, es decir, focamos terceros muito na vendedores, como todos parte ustedes, que de compiten en igualdad de terceiros circunstancia que o de concorrem condiciones com con otras outros empresas. Pero vendedores e también van a outras encontrar a través de empresas em Mercado Libre que pueden igualdade de ofrecer condições. sus servicios. Tenemos Também temos várias un apartado empresas que son vehículos oferecendo inmuebles y servicios, serviços. Temos que uma esencialmente son parte de como, si se carros, imaginaran en un imóveis, periódico, los anuncios como se clasificados. Entonces también fosse existe la um posibilidad anúncio de que no ustedes jornal. puedan ofrecer Temos sus essa servicios possibilidade de que profesionales a través vocês de la ofereçam plataforma. serviços profissionais Obviamente também está através da el aspecto de plataforma. ads para que puedan Também posicionar temos mejor a sus productos, parte de aunque ya les digo que publicidade para lo más vocês importante ofertarem os dentro de las serviços, publicaciones que tengan en mas o Mercado mais Libre, importante son nas gratuitas. postagens em Mercado em, Livre, que são de graça, lo más é relevante es que que ustedes puedan o tener mais títulos claros, relevante é que descripciones claras de vocês sus tenham um productos y título que apuesten claro, uma muchísimo por descrição tener fotografías clara do claras serviço, y com
com la interacción con fotografias sus potenciales claras,
e que a interação Y por supuesto, seja algo que muito nos clara caracteriza com os muchísimo es toda la compradores. infraestructura logística que Algo que é hay, uma que ya hablamos característica del é mercado toda a envíos, para que los infraestrutura. productos que se comercializan a través Temos de a la parte de plataforma mercado puedan llegar envios para que os a cada produtos uno possam de esos chegar países. a qualquer parte do Y luego país. también tenemos el brazo financiero E de temos nuestro também ecosistema o que se braço llama Mercado financeiro Pago, que ha na parte evolucionado de desde años, pagamentos, pues que é como Mercado Pago. una herramienta para É que uma de procesara todos los ferramenta pagos que se que hacían processa todos una os vez que se ejecutaba una pagamentos compra que en la são feitos plataforma, quando uma pero compra hoy é se feita convirtió no na solamente en la pasarela plataforma. de pagos, E sino que además agora não é pues, también apenas uma promueve el ahorro, la plataforma inversión de entre pagamentos, algunas otras mas também soluciones que contribuyen consegue justamente a melhorar e reducir esas trazer brechas soluções en la para inclusión reduzir financiera. as Y en, lacunas y en na general les pongo inclusão este financeira. ecosistema porque algo que buscamos E eu en falo Mercado desse Libre es ecossistema empoderar porque a las nós personas, queremos a los empoderar as individuos. pessoas, Como os les decía, no pequenos me queda duda, negócios. ustedes Como son eu el falei, eu motor de tenho crecimiento certeza de de que América vocês Latina. são o Y si nos motor vamos a de cada uno de sus crescimento da países, América Latina. vemos eso. Las Nós pymes son el vemos isso corazón, la em columna cada um vertebral dos de la economía. países. Entonces Os es importante que empreendimentos, también pequenas e ustedes médias tengan empresas, esa são confianza esse de motor de aventarse crescimento. Então, nós hacia queremos que adelante y vocês tenham pensar essa en estas confiança, herramientas que como possam ir para alternativas que frente pueden e ayudar a pensar fortalecer nessas sus negocios. plataformas Pero como bueno, eso no uma me queda duda alternativa porque para el fortalecer os ADN que nos negócios. distingue como O latinoamericanos nosso es ese DNA na ADN América emprendedor. Latina Entonces, é pues aquí empreendedor algunas de estas e herramientas. aqui Y bueno, pues trago aclaramos que essas es un motor de ferramentas. crecimiento completo É um motor de que crescimento está completo diseñado para que ustedes se enfoquen e en lo foi que mejor criado saben para que hacer, vocês que es possam crear focar no productos que vocês increíbles. melhor sabem, que Y é pues criar produtos nosotros de Mercado Libre lo que incríveis. hacemos es Então, que nos nós, encargamos de em que el Mercado mundo los Livre, vea, los conozca trabalhamos para que o y se mundo enamore de possa sus productos. vê-los, conhecê-los e Y bueno, possam gostar dos si, produtos. si aún les quedan algunas dudas, Se les quiero compartir vocês aquí como el tiverem tamaño de la dúvidas, oportunidad. En aqui eu Mercado quero Libre mostrar o somos el tamanho e-commerce da más grande de oportunidade. Latinoamérica. Nós somos o maior Y aquí les e-commerce pongo da algunos América de Latina. nuestros resultados financieros Aqui al cierre podemos del ver os 2025. resultados Estos son datos financeiros no públicos, así final que do ano los pueden passado. São consultar dados cuando públicos que deseen. estão disponíveis, Pero se vocês justamente cuando quiserem. hablábamos de la oportunidad E del quando nós tráfico falamos da de oportunidade usuarios, a la cantidad de gente que desse está tráfego de activa en la usuários, plataforma, a pues quantidade vemos de que es pessoas muchísima. ativas na Nosotros tenemos plataforma é más de muito 78 grande. millones de Temos usuarios mais do que activos 78 de milhões de manera mensual. usuários ativos por Y un mês. poco para ponerlos en dimensión, E si para que Mercado Libre fuera vocês un país possam y sus usuarios fueran dimensionar habitantes, isso, nosotros tendríamos el se tercer isso lugar fosse con a mayor población. O população sea, solo después de no Brasil y mundo, México, seríamos arriba o de terceiro Colombia, país. pero aquí lo que Então, quiero seríamos o transmitirles es que la terceiro oportunidad depois de que sus do productos sean Brasil vistos e o es muchísima. México. Entonces, Então, a no desaprovechen possibilidade de que os estas produtos sejam herramientas. vistos Y é aquí también realmente muito hay una grande. cifra que siempre me gusta muchísimo mencionar Eu y es gosto muito la de de las compras trazer por esses segundo dados e para pensar que também ustedes nas puedan conocer el compras por impacto que segundo. sumarse a una plataforma Com isso, digital vocês puede tener sobre podem sus ver o negocios. impacto que a Y aquí, plataforma pues digital justamente, como pode pueden ver trazer para o en la negócio. slide, estamos hablando de que a través de la Nós plataforma se hacen 95 sabemos compras por segundo. que Y de nuevo, 95 como para que compras são puedan feitas por segundo na dimensionar plataforma. en esta hora que hemos hablado, pues ya se vendieron más de Então, com 340,000 isso, productos dentro de Mercado Libre. sabemos Entonces, que ese es el mais do tamaño de la que oportunidad que 340 también mil tienen produtos ustedes foram dentro de la vendidos nessa plataforma última hora. para, pues, para Esse é o llegar potencial da a mucha gente. plataforma para chegar a muitas Y pues pessoas. justamente con más de 1.000 millones de productos Mais publicados, do que la competencia es real. 1.000 No vamos a decirles que es produtos fácil estar dentro de publicados. una plataforma. Por supuesto, Sabemos que hay muchos procesos não y é herramientas que tenemos simples, que que les há vários facilitan a processos ustedes la vida. e por isso Pero a no es nossa, fácil, a nossa hay mucho más plataforma tener que pode hacer, facilitar. pero Mas también não é fácil. É las claro que ventajas também son precisamos de amplias. muito Por ejemplo, trabalho. veíamos aquí el tráfico, todo el ecosistema que los ayuda a ustedes a Todo o crecer. ecossistema Así que pode justamente, ajudá-los pues, para vocês cuando crean crescerem. su cuenta y publican, Quando no vocês solamente criam están a conta e abriendo una publicam, tiendita não en una estão calle apenas solitaria, sino que abrindo uma pues están poniendo un loja em negocio uma en rua la avenida más isolada, transitada de todo el mas vocês continente. estão Y que colocando o pues negócio na la avenida invitación es esa, principal do aprovechar las continente. herramientas que ya tenemos. Então, eu convido ¿Y por qué vocês a hacerlo? Pues aproveitarem justamente as como lo hemos ferramentas. visto a lo largo E por que fazer de la isso? publicación,
pues pueden Como eu vender falei, a lo largo y ancho de su podemos país. vender Es un em espacio que todo o está abierto país. las É um 24 horas espaço del que día, está los 7 días de aberto la semana 24 horas por y hace dia, que ustedes todos tengan os una dias da visión 360 semana, de todo el com essa proceso, visão desde 360 cuáles do productos están processo. publicados, Quais cuáles son los que ya produtos vendí, estão dónde están los productos publicados, si ya quais foram están en vendidos, tránsito, si ya onde estão os llegaron, por supuesto, produtos, la se acreditación estão de sus no recursos para que deslocamento, se puedan chegaram no tener local. pues todo un proceso E a parte de consolidado. pagamento Lo más também, para importante ter es que todo ustedes um processo consolidado. desde Mendoza puedan hacer llegar sus Então, productos a é Buenos Aires o a importante Neuquén. conseguir Lo vender mismo em si diferentes están partes en do Bolivia, desde país. Uyuni Se hasta La Paz, estiverem en na Chile. Entonces, es Argentina, na importante que ustedes Bolívia, no sepan Brasil, que sus productos é van a poder importante que llegar vocês saibam que os a todos produtos lados. Hemos podem visto chegar cosas a increíbles. Por qualquer ejemplo, canto do país. cuando abrimos hace 2 años la Quando operación nós en las Islas abrimos de Pascua, en operações Chile, era nas impresionante. Ilhas de Veíamos que un Páscoa, poco no Chile, la pregunta era, ¿qué van isso a pedir foi qué van a pedir muito las personas? importante. Y muchos Nós pensábamos que pensamos pues se iban a enfocar en o solicitar que as productos de pessoas iam tecnología, solicitar. juguetes, y veíamos que Produtos de era mucho más básico que eso. tecnologia, Solicitaban brinquedos. productos Nós básicos, jabones, observamos que detergentes, às vezes ropa. pediam produtos Entonces, básicos como pues aquí vemos sabonetes, una oportunidad de roupas. oro que pueden Então é ustedes uma aprovechar en un oportunidade muito espacio que grande es que vocês podem muy amigable aproveitar con nesse los espaço que é emprendedores muito y sobre amigável com todo, os pues, su empreendedores. éxito es el nuestro y por eso es que E o nosotros también sucesso de trabajar vocês muy também é de la mano nosso con ustedes. sucesso, então por isso queremos trabalhar com Y bueno, también vocês. aquí les dejo pues las tendencias actuales. E aqui eu Sí, ustedes trago as pueden consultar este tendências reporte como atuais. lo vimos el de Meli Trends, Esse que habla é um sobre las tendencias relatório más Meli amplias Trends que a fala nivel das maiores regional y también lo van a tendências poder na consultar região a nivel local e y no nível compartirles que local pueden também. estar viendo de primera mano las tendencias Então, com que isso, ocurren vocês en sus podem ver países. quais são as Entonces, en cuanto ustedes tendências busquen nos tendencias diferentes Mercado países. Libre, Se vocês les va a colocarem aparecer la de tendências sus Mercado países, ya sean en Livre, Brasil, en podem ver Argentina, a en tendência Perú, do país. Na en Argentina, no Paraguay, Peru, no van a Brasil, encontrar Paraguai. cuáles son estas Temos todos tendencias os de dados consumo sobre as dentro de sus tendências de mercados. consumo Y un nos diferentes poco para que mercados. se den cuenta, digamos, el termómetro de qué es lo que las Esse personas seria o están buscando. termômetro Y van a ver do que ahí as pessoas mucho, estão por procurando. ejemplo, en las épocas de calor, que Então, las quando búsquedas faz calor, sabemos incrementan que para há mais buscas ventiladores de o en ventiladores, las piscinas de também plástico, en fin. Entonces, piscinas. esta E coyuntura sí marca muchísimo la agenda de isso qué es lo que se realmente adquiere a través de la marca o plataforma. que Y é de nueva cuenta, comprado no es para que na vendan plataforma. esos productos, sino que entiendan muy E isso bien não el é nicho en donde se para encuentran, porque vocês después oferecerem entrará esses el produtos, beneficio mas de que também pueden ver estas para tendencias por categorías. terem Si se uma dan ideia cuenta, ahí das abajo aparecen tendências distintas nas categorías diferentes que tenemos en nuestro Mercado categorias. Libre y entonces pueden hacer este zoom Então, com isso, vocês podem a cuál es la aprofundar categoría que e ustedes ver qual é a comercializan y tomar categoria que mejores vocês vendem decisiones e de tomar venta. melhores decisões de venda. Así que, bueno, pues llegamos al final de esta Então, presentación, esse é o pero final pues da este solo es nossa el comienzo apresentação, para sus mas é negocios. apenas o começo para os Ya en Mercado negócios. Libre estamos Em Mercado convencidos Livre, de que lo nós mejor temos a está por venir certeza siempre de para que las o pymes de melhor está na Latinoamérica. frente para as Así que empresas también da América aprovecho para Latina. E agradecer com a BID por este isso, eu espacio que nos quero permite para conversar agradecer con todos o ustedes y Banco traerles estas Interamericano de herramientas para seguir Desenvolvimento pelo sus convite negocios al próximo e nivel. por Así que trazer muchas essas gracias por su ferramentas atención para y siempre, sobre vocês todo, por la valentía levarem de os emprender. produtos e Sabemos serviços ao que el próximo mundo digital nível, puede pela parecer muy abrumador al vontade de principio, empreender. pero como han O visto hoy mundo y van a ver en estas digital sesiones que tendremos hacia adelante, pode ser las herramientas desafiador no están a su alcance. começo, Así que mas solo as falta que tomen la ferramentas estão à decisión de disposição. dar Então, clic agora e vocês têm que iniciar. tomar a Y decisão pues, de dar esse passo Luciano, ustedes inicial. me indican cuál va a Então, ser esta dinámica para Luciano, que podamos te passo a avanzar palavra con las agora para preguntas que puedan passar tener para as perguntas desde el chat que o las que sean colocaram no preguntas y respuestas. chat ou Muchísimas na caixinha gracias. de perguntas e No, muchísimas respostas. gracias a Muito vos, Chelsea. La verdad que obrigada. increíble la presentación, Obrigado, súper clara. Chelsea, pela La audiencia apresentação. muy Foi atenta, muito haciendo un montón de clara. preguntas. Recebemos Varias de ellas ya várias fuiste respondiendo también perguntas. durante la Você sesión, respondeu algumas realmente ibas durante a hablando. sessão O sea, la claridad absoluta es e espectacular, así que muchísimas foi gracias. Voy a realmente proceder a hacer algunas de las preguntas, excelente. E respetando el tiempo por la agora cantidad de preguntas que eu vamos a vou hacer, começar com as que tenemos ahí perguntas. unos Vamos minutitos. continuar La Julia, yo dependendo no do voy a dejar tempo. de recopilar varias
a medida que e eu ibas hablando, tentei trazer me várias enquanto preguntan, você Mercado falava. Libre, ¿a qué canal se enfoca Em que principalmente? canal ¿B2C, Mercado C2C Livre o es foca? también posible B2C, B2B? C2C De ou hecho, tenemos B2B? ambos. El Bom, B2B es la nós naturaleza de temos Mercado Libre. O todas sea, as crecimos. possibilidades. De hecho, Nós ha sido bastante crescemos interesante la sendo evolución porque B2B cuando empezamos los inicios ou de Mercado Libre era un C2C. C2C. No começo era Realmente, um si se acuerdan, muchos C2C. decían Não sei como, se puedes vocês hacer llegar lembram, tu mas producto você conseguia enviar o el produto vendedor a la puerta de tu casa do y nosotros vendedor à realmente éramos porta como da sua únicamente la casa. vitrina donde se Então, mostraban esos productos, nós pero no había mostrávamos esses tanto una produtos, intermediación de mas la não plataforma. tínhamos ¿Cómo ha tanto a evolucionado? Pues justamente plataforma nos hemos no convertido meio en desse el B2C por processo. excelencia, Mas en agora el que nós las somos o personas, principal y de B2C. hecho la Então, mayor as parte de los consumidores pessoas, tenemos, más del e mais 80%, do que porque cambia un 80% poquito en cada do que mercado, pero nós les diría, temos, todos es más del embora possa 80%, mudar nos diferentes son mercados, 3Ps, o sea, são MIPYMES, 3Ps. emprendimientos Então, são pequenas e médias vendiendo al empresas consumidor ou final. Después, cuando llegaríamos a empreendedores ese valor vendendo agregado que para o tenemos dentro de Mercado consumidor Libre, final, porque e esos isso é productos um pueden llegar diferencial, a las manos de cualquier persona porque os y produtos están podem compitiendo con chegar grandes a qualquer empresas. pessoa concorrendo com grandes Y la otra es empresas. que sí se puede hacer E a también outra B2B. questão De é que hecho, também el año podemos pasado ter en todos los mercados abrimos transações lo que se llama Mercado B2B. Libre Negocios, que es la Agora nós posibilidad temos de que Mercado ustedes Livre puedan Negócios, isso foi lançado ano acceder a un passado, mercado e de vocês podem mayoristas. Entonces, es un acessar o catálogo diferenciado en mercado donde pues de se apuesta atacado. justamente como a lo mayorista, es E é decir, isso em que nós estamos precios a lo investindo nesse mejor sentido. preferenciales, São preços pero porque atacadistas, venden com por volumen. preços Y diferenciais, obviamente vendendo por que tienen la volume, posibilidad de que incluso se pueden e tem essa programar pedidos, possibilidade de especialmente en programar papel. pedidos. Se alguém Pues esto no se vender va a vender demasiado en papel, el por B2C, exemplo, que de pero en un repente B2B sí. não é Entonces tão vendes una vendido no oficina y B2C, vendes, mas devuelves el producto poderia de ser papel de esa vendido oficina. Entonces, B2B para oferecer ha papel evolucionado la para um plataforma de tal forma que escritório, por permite exemplo. Então, com ofrecer isso, evoluímos na distintos caminos para plataforma e los podemos emprendedores en oferecer México diferentes el que mejor se opções adecua a su realidad. para vocês usarem o Buenísimo, que for buenísimo. melhor Eso para porque uno está vocês. acostumbrado normalmente al B2C, ¿no? Entonces Ótimo, eso muitas Claro. pessoas es, estão es acostumadas a totalmente B2C, novedoso y creo que a mucha então gente podría isso é uma interesar grande esa novidade. modalidad. Então acho que Em, muitos Luego poderiam tenemos otra pregunta se de Denis interessar por isso. Olivares que dice, Temos ¿cómo também debería uma una outra empresa pergunta de definir el Denis precio de sus Olivares que diz: productos al como vender deveria en uma un empresa marketplace, definir en o este caso preço en dos seus Mercado Libre, produtos em um considerando marketplace, comisiones y em costos de la Mercado Livre, plataforma? considerando as ¿Existe Claro. calculadora comissões? dentro de Há Mercado Libre? uma Sí, espécie de sí, de calculadora hecho, dentro les de voy a Mercado compartir por Livre? aquí. Obviamente, Sim, eu vou va a compartilhar ir com variando vocês de esto en fato. función Claro que de isso cada pode mercado, variar dependendo pero do mercado, permítanme un momento y se los mas comparto por aquí. só um Pero segundinho e eu al margen compartilho com vocês por aqui. de su país, van a poder encontrar, y de hecho si se meten, nosotros tenemos Vocês una podem central de encontrar essas aprendizaje informações dentro e, de de Mercado fato, nós Libre, temos la um dejo por aquí en portal el de chat. aprendizagem dentro de Mercado Si Livre. buscan así, central de aprendizaje Está Mercado aqui Libre, no ahí pueden chat. ver un Então, montón vocês de podem recursos até que pesquisar tenemos, no pero seu para el caso país e podem particular encontrar de cómo vários ofrecer el recursos que precio, temos, tenemos el mas no simulador de caso costos de particular de Mercado como Libre. Y oferecer así esse lo pueden preço, buscar en temos um su simulador buscador, de simulador custos de de costos, Mercado y les va a Livre. aparecer Vocês podem el que se colocar adecue a su simulador de país. custos e ¿Por vai qué? Pues aparecer o obviamente do hay seu diferentes país, reglas de juego porque, claro, há en cada uno de diferentes los países. regras em Entonces, cada por ejemplo, país. como Por les exemplo, mencionaba, la como eu comentei publicación de antes, los productos es gratuita en Mercado Libre. O publicar sea, ustedes pueden produtos é poner algo uno o grátis un em millón de Mercado Livre. productos Vocês podem y es publicar um completamente gratuito. produto ou um Obviamente lo que milhão e é eh, completamente el costo grátis. es a la venta, O que hay una custo comisión é vinculado com a y está venda. Há vinculada a uma la categoría del comissão que producto depende da y esa va a ir categoria do variando entre el produto e 8 y pode variar de 18% 8 a aproximadamente en cada uno de los países 18% em en función cada de um su dos categoría. países, Por ejemplo, dependendo de cada eh, categoria. de Chile o Argentina, que Por producen muchos exemplo, vinos, no o Chile ou na Brasil de cachaza, Argentina, que pueden produzem vender estos muitos vinhos, ou no productos Brasil, cachaça siempre y cuando também, suban todos sus podem vender avisos de esses produtos funcionamiento sempre con las com os autoridades locales, respectivos pero pues de anúncios ahí exigidos pelas la autoridades comisión está alrededor del locais, 10%. mas nesse Entonces, caso a es el comissão costo está em volta de de la 10%. comisión, de los Então, tem o envíos, si es que custo da deciden que sea a comissão, través o de Mercado custo Libre, que do es envio, además se vocês querem que o envio bastante seja feito accesible porque através tenemos de Mercado Livre, que é alianzas con bastante distintas barato, paqueteras porque temos a nivel parcerias com diferentes nacional y regional en fornecedores em cada uno nível de los nacional países e regional em cada y además un país. montón de E los many também places que seguramente han temos visto, os diferentes pastelerías, Meli Places. Vocês devem ter misceláneas, visto ferreterías, que diferentes además pueden ustedes lojas llevar de producto produtos de y recogerlo. escritório, Entonces hay una de red
várias robusta, coisas. Então, vocês podem ir lá levar produtos e logística podem que ser los recolhidos permite diretamente dali. hacer llegar los Isso productos permite que haja uma un promedio de rede 24 a logística muito 48 horas. robusta Entonces, ese e es a otro. Y hay entrega una dos cosa en produtos em uma particular média de que 24 a va cambiando en 48 función de cada horas. mercado, E que depois pueden há ser los algo impuestos. específico que Por ejemplo, en muda el em caso de cada mercado, México, que são os como impostos. Por exemplo, plataformas, no estamos caso do obligados a México, retener nós temos a IVA e obrigação ISR. de Y esto fazer va uma cambiando en función retenção de do cada IVA país, e de um outro pero imposto en chamado las calculadoras, en ese ISR. simulador de Mas isso costos, varia em cada lo pueden país. ver. O sea, como Porém, hacer un nessa ejercicio de calculadora, si nesse hoy en mi simulador de país custos, trato de vocês podem vender ver todos os detalhes. Se eu quero vender no meu licuadoras, país cuáles hoje son um todos estos liquidificador, costos quais asociados a serão os las reglas custos del país en donde vinculados estoy. Y en función no de meu eso, ahí les va a país? aparecer E una em vez que função vendas el disso, producto, você cuánto vai te ter quedaría, y ese exatamente o es el ejercicio, dado. pues Depois de justamente para vender o medir produto, quanto ficaria de margem para si você? estoy por E debajo o a lo mejor esse é um muy por exercício muito encima del mercado. interessante para ver Y se por você supuesto, como lo está decíamos, por importante baixo queda en este ou muito por benchmark cima do de mercado. Por cuál es isso é el muito precio que nos importante ofrecen los fazer essas productos similares comparações de los e ver competidores. quais são os preços de produtos Buenísimo, semelhantes da buenísimo. Nosotros en el concorrência. día de hoy, Ótimo! luego de las sesiones en la tarde, vamos a estar mandando la Depois da grabación sessão, na y parte da además tarde, vamos seguramente vamos a estar compartilhar subiendo a también algunos links gravação de Mercado e Libre vamos para que la gente compartilhar pueda também acceder alguns directamente links de Mercado Livre desde el para que mail todos para possam ter facilitarle de acesso todo lo que se estuvo direto do hablando en el e-mail, día de hoy. para que seja bem Así mais que eso, fácil dar buenísimo, uma buenísimo. Gracias. olhada Tengo em varias todos os preguntas, recursos pero voy a que já tratar de vimos hoje. resumir. Temos muitas perguntas, Otra mas eu vou pregunta es, tentar resumir ¿Mercado por Libre está aqui. disponible en todos los países Outra de é: América Mercado Latina? Livre está ¿Y cuándo disponível em llegará todos os Mercado países da Libre a América operar en Puerto Latina? E Rico? quando vai chegar a operar em Uy, Puerto bueno, Rico? esperemos que pronto. La verdad es que sí Nossa, hay bom, una tomara que seja apuesta muy logo. grande para Temos que lleguemos a realmente toda la región. uma expectativa muito alta Pues de hay conseguir algunos cobrir toda a retos região. regulatorios y Temos demás, alguns pero desafios esperemos muy pronto. legislativos, mas esperamos que isso Lo mismo aconteça Nicaragua, logo que hay mais. É a también por mesma aquí coisa na medio Sí, difícil. Nicarágua, que eu vi Nicaragua, também sí, algum comentário sí, de alguém esperemos que sí, muy perguntando pronto. sobre a presença de Es el Mercado objetivo Livre que na tenemos, Nicarágua. cubrir Está dentro do toda nosso América Latina. objetivo cobrir toda buenísimo. a Después hay América otras Latina. preguntas de comercio Ótimo, transfronterizo para temos aquellas outras personas que no perguntas saben, de pero esto también comércio un poquito mucho más sobre transfronteiriço. mañana es la charla justo E de amanhã, de Cross-Border fato, Trade, temos así que ahí uma podrán palestra la cual sobre toda esse ayuda es tema, vinculada a lo Cross-Border que es Trade comercio ou comércio transfronterizo. transfronteiriço. Então, Después nesse tenemos momento, otra vocês pregunta más poderão que fazer dice, todas ¿qué as significa perguntas el modelo necessárias. última milla? Também alguém pergunta o que Bueno, significa o última modelo milla de tal cual última quiere decir milha. cuando llega Bom, a el cliente, última al usuario milha final. significa exatamente Dentro quando de, o usuário lo llamamos final la Melinet, recebe que es o toda produto. esta Nós chamamos infraestructura o red Melinet a logística, toda a pues vemos nossa que infraestrutura logística. como ocurre, hay Assim, todo un nós proceso que vemos ocurre que entre existe um el processo se compra un producto y el vendedor que lo hace llegar acontece o lo desde a deposita compra de en um alguno de produto estos que o vendedor centros hasta que llega envia al ou consumidor final. deposita em um Entonces, desses en centros buena de medida, si distribuição ustedes ven en até un a producto de Mercado chegada ao Libre, consumidor en final. función de qué Então, tanto se vocês venden, veem um produto de pueden Mercado hacerlo Livre, llegar o a dependendo una das paquetera vendas, con la que vocês tenemos podem alianza, enviar isso de para nueva cuenta a un um mail fornecedor place, que son logístico estos com o qual aliados que temos tenemos parceria, ou pode a lo também largo y enviar ancho para um Meli de la Place, que são región, que esses son negocios parceiros pues, que temos em toda a pequeños, região, que tiendas, são papelerías, abarrotes. pequenas Entonces ahí van a lojas depositar su producto que y ese recebem producto os va a empezar produtos. Ali a vocês fluir podem a deixar o seu través produto de e la vai red começar logística de Mercado a Libre. Puede se llegar a un deslocar centro de através da distribución, rede a un logística de service Mercado center, Livre. a un Pode ir para cross-dock, um que centro de simplemente es donde se distribuição, almacena el a producto um ahí, cross-dock, o de em que temos o inmediato armazenamento llega dos hasta el produtos, usuario final. ou Y imediatamente la é última enviado milla para justamente o tiene que ver usuário con final. cuando ya se despacha E el a última producto milha tem a para ver que llegue exatamente al com usuario o final. último envio do Entonces ahí produto tenemos para a chegada diferentes do usuário final. aliados, Então, temos desde diferentes Meli Extra, parceiros, que son temos los Meli repartidores que Extra, van en sus camionetitas de Mercado Extra, que Libre são dejando los os productos, entregadores de Mercado o bien Livre a que través de deixam os aliados produtos, que hacen ou llegar também hasta la diferentes puerta outros de su hogar parceiros esos productos. que enviam os produtos até a porta da Buenísimo, sua casa. buenísimo, Chelsea. Ótimo, Déjame Chelsea. ver otra pregunta más. Vamos conferir Isabel, mais uma de Brasil, pergunta. Temos a pregunta, me Isabel, do gustaría saber Brasil, que cómo utilizar el pergunta: marketing Eu digital para gostaria de promocionar saber nuestros como utilizar productos o dentro marketing de un digital para marketplace. promover os nossos produtos dentro de um Buenísimo. marketplace. Pues sí, tenemos Ótimo. una herramienta que se llama Bom, Mercado temos uma Arts, en ferramenta donde que se pueden chama Mercado Arts. lograr hacer Ali inversiones para que vocês su producto se podem posicione mejor.
investir Creo que es muy para que o seu importante produto porque tenha um justo en melhor nuestras pláticas que hemos tenido posicionamento. con el equipo Eu de acho que é marketing muito digital, importante porque la nós falamos sugerencia, bastante que a lo sobre mejor para isso com o ustedes time de a muchos marketing les va a parecer digital, e contraintuitiva, uma es no sugestão que talvez inviertan não en seja un muito producto que no es intuitiva exitoso, é que porque eso va a vocês hacer não devem que investir em sea um una produto que inversión não é bem en un, sucedido, porque isso como en significa un que é saco um sin fondo. investimento Entonces, em algo lo más que realmente não vai importante para render. que un producto Então, o mais destaque importante para que um es produto tener un possa título destacar claro, que é usualmente que nosotros tenha um tenemos una título estructura claro, e que es geralmente el nós tipo de já producto, definimos uma estrutura que modelo inclui o y tipo de algunas produto, o especificaciones modelo e técnicas, algumas muy cortito. especificações Y de hecho, técnicas. una Tem que ser ventaja que bem tenemos dentro de curto. Mercado Libre es que Uma cuando se vantagem de pone el Mercado Livre título y se também trata de crear é esa que historia de quando una você publicación, la tenta inteligencia criar o artificial título de ya uma hace sugerencias para publicação, que a puedan inteligência tener un título artificial muy claro. coloca Entonces, algumas les decía, sugestões para que o más título importante que fique nada, bem el claro. título claro, Então, a que questão mais cuando importante é en la que o sección de título seja descripción del claro e que producto na puedan parte da escribir descrição do detalladamente produto vocês deem mais a este producto, detalhes si para utiliza descrever baterías, muito bem o no, qué produto, tipo, se precisa de bateria algunas ou cosas para não, que inyectar tipo de como a la hora bateria de comprar ese ou producto, como outro si tipo de venden baterías externas, como comentários, no te por quedes exemplo, para inscrita comprar en esse el momento produto. más Se você crítico. A mí também eso vende ayuda muchísimo para baterias, que la gente se enganche algum con su comentário tipo, producto. ai, não fique sem baterias no Obviamente la momento mais reputación importante. cuídala Esse tipo de muchísimo y las frase fotografías. Les diría, ese es el gera paso uno para bastante tener una publicación engajamento com que os se clientes. posicione Então, mejor isso é muito en importante para términos que del a sua algoritmo publicação dentro de la tenha um melhor plataforma. posicionamento dentro Y da si ven que un plataforma, producto está considerando o teniendo algoritmo, claro. tracción y que la E se gente lo vocês busca, veem ahí sí que les um diría, a lo produto mejor vale la está pena sendo como muito procurado, pensar en então aí tener sim ads vale a para que se pena posicionen aún pensar mejor em y anúncios puedan ou tener su propio tipo publicidade de para que producto tenha um estrella. posicionamento ainda Una de las melhor e, de fato, recomendaciones, esse seja o seu produto como se habla estrela, o seu de este carro-chefe. Então, diagrama de eu Pareto, acho que es que às vezes 80-20. falamos bastante O sea, desse el ótimo de Pareto, 20%, que é enfocarse en el 80 e 20. 20% Então, na verdade, eu diria de que sus temos que productos, pero focar ese no 20% 20% tiene dos que ser su produtos, producto mas estrella. esse Entonces ahí es donde 20% tienen que precisa poner ser todas, realmente o seu produto pues mais importante, seu todo la carro-chefe. inversión E é más ali que grande de vocês têm que tiempo y de destinar o recursos, maior pero tipo de ya no investimento, necesariamente me seja em iría a tempo ads e em sin recursos, antes pulir mas bien eu las não focaria publicaciones. diretamente em anúncios sem ter publicações muito bem definidas. Buenísimo, buenísimo, excelente. Mira, estamos recibiendo cada Perfeito. vez más preguntas y más Bom, dudas de las continuamos personas. recebendo O sea, están mais súper enganchados y eso es muy perguntas, mais lindo, pero questões. Temos um lamentablemente engajamento tenemos muito, que muito alto e isso é terminar por incrível. acá. Porém, infelizmente, Muchísimas temos que gracias, Ceci. La encerrar verdad a que sessão de hoje. increíble tu presentación, súper Agradecemos valiosa. muitíssimo, Las Chelsea, personas pela sua quedaron súper apresentação. contentas Todo mundo de ficou lo que muito presentaste y me satisfeito, mostraste muito contente com o que você compartilhou de conosco e-commerce. hoje No sé sobre si querés comércio decir algunas eletrônico. palabras Eu não de sei se você cierre. quer compartilhar alguma Pues frase agradecerles de encerramento. muchísimo. Decía, no Simplesmente del quero equipo de Conecta agradecer muito Américas, a queremos Luciano ser una e a esta toda a equipe de alianza de Conecta hacer llegar Américas, conocimiento a las porque personas, nós es el punto de acreditamos que partida essa para que seamos parceria exitosos. para Ya lo dividir o decía, y voy a conhecimento repetir com hasta as cansarlo, pessoas las é plataformas muito o importante van las e MIPYMES son as la columna vertebral de la micro, economía y pequenas e médias entonces empresas pues são aprovechar las a herramientas parte digitales que mais tenemos importante de toda a economia, me então parece que temos ya no es que una opción, aproveitar as ferramentas es digitais. Isso já necesario não é que uma opção, transiten hacia é modelos algo digitales necessário. Temos para que llevarse a caminhar para consumidores al modelos siguiente digitais e nivel. para que o Así que bueno, negócio pues realmente muchísimas gracias también a possa ir ustedes, para o próximo patamar. reconocerles de nueva cuenta todo el Agradeço trabajo que muito hacen o porque no es trabalho que fácil vocês emprender fazem, porque en não los é entornos fácil en ser donde estamos, empreendedores pero no espaço que a pues gente aquí estamos ocupa, también para ayudarlos mas en ese dizer camino. que nós estamos aqui para ajudar a Muchísimas, todos muchísimas vocês gracias. nessa jornada. Muchísimas gracias Muito a ustedes. obrigada. Es un placer contar con el apoyo de Nós que ustedes durante este agradecemos, foi um ciclo y grande los que se prazer vengan. receber o apoio de Es Mercado hermoso Livre contar durante esse ciclo e con também Mercado durante os Libre y próximos. ustedes que É son México. maravilhoso Ahora voy a ter o apoio da compartirles un sua poquito equipe. mi pantalla Agora eu para vou dar compartilhar a cierre minha tela y rapidamente comentarles para o nosso de lo que encerramento se viene e mañana. falar sobre a sessão que Ahí, no temos sé si pueden amanhã. ver la pantalla. ¿Están viendo? Sí. Podem ver a minha tela? Bueno, mañana Bom, tenemos Cross Border Trade, amanhã Crecer en teremos Nuevos uma Mercados. Nos apresentação estará acompañando Kip intitulada Maguire, Crescer también em de Novos Mercado Libre, que es el Mercados, especialista Cross-Border de Cross Trade. Border Teremos o Trade. Kip Maguire, Y el também de horario de Mercado mañana Livre, va que a é ser a o las 8 especialista a.m. desse tema de México, comércio 9 a.m. transfronteiriço. E o horário será 8 a.m. Colombia, do Perú, México, 9 Ecuador, da manhã da 10 Colômbia, horas de Peru e Estados Equador, Unidos, 10 horas dos Estados Zone Unidos y 11 e horas 11 da de manhã Argentina, da Uruguay Argentina, y Uruguai Brasil. e Brasil. 11 Para el horas no día Brasil. jueves,
Na También el horario quinta-feira, dia cambia, así 19 que de por favor março, o agradecemos horário mucho que estén também será atentos. diferente, Pedimos então, por disculpas favor, por peço las a condiciones gentileza de que todos hubo para prestar con los atenção nisso horarios. e pedimos El día desculpas também 19 por de uma marzo, pequena jueves, confusão que houve em tenemos relação aos 7 horários. horas de la Quinta-feira, dia mañana en 19, México, será 8 Colombia, 7 Perú y da manhã do Ecuador, México, 9 para 8 da manhã Eastern da Estados Colômbia, Peru e Unidos Equador, y a las 9 dos 10 de Estados la Unidos mañana en e 10 Argentina, da manhã, Uruguay y Argentina, Brasil, Uruguai e Brasil. con el tema de E operación y a logística apresentação de da punta a quinta-feira punta, será que aquí vamos operação a e tener dos logística oradores especialistas da del ponta tema. a ponta. Y el Teremos día dois 20, especialistas desse viernes, tema. E el no tema es último dia, seguridad y prevención sexta-feira, del dia 20, fraude en vamos el falar comercio sobre electrónico, un segurança e tema prevenção súper da interesante fraude no también comércio eletrônico, um del tema extremamente comercio interessante também electrónico. Y el horario para es o a comércio las 8 de la eletrônico e mañana será às de 8 da México, manhã do 9 de México, 9 Colombia, da Perú y manhã da Ecuador, y a Colômbia, las Peru e 10 Equador, East 10 da de las manhã dos 11 Estados de Unidos Argentina e y Uruguay 11 y da Brasil. manhã, Esta Argentina, información también la Uruguai vamos a estar e compartiendo Brasil. con ustedes por Vamos mail en la tarde de compartilhar hoy. essas informações por e-mail Otra hoje à cosita más tarde importante também. que preguntan Uma muchísimas última coisa de los importante que participantes es costumam que perguntar pueden bastante acceder a é se todas las terão acesso às grabaciones en gravações, e a este resposta código é que QR sim. Através directamente desse en QR Conecta Code, Américas The vocês poderão Academy. acessar Ahí a podrán Connect ver Americas las Academy, grabaciones y los onde estarão materiales ya del día de disponíveis ayer y todas as del gravações e día os de hoy vamos a estar materiais subiendo de cada lo que nos dia. Mais compartió tarde, no dia Chelsea de hoje, vamos colocar sobre ali todos os comercio materiais electrónico que y Chelsea sus compartilhou beneficios. sobre comércio eletrônico Otra e cosa os seus importante es el tema del benefícios. certificado. Também Una vez que ustedes se quero registran aproveitar en para Conecta comentar sobre o Américas certificado. y Após o seu acceden al cadastro em curso Connect de Américas e o comercio seu tradicional acesso al ao carrito nosso curso digital, de se comércio inscriben, tradicional para o carrinho hacen clic digital, en vocês precisam inscribirse dentro clicar em se del curso matricular ou mismo. se Es inscrever dentro do importante también curso. como consejo que E tengan el nombre uma outra completo dica de é ustedes para colocar o luego seu de nome finalizado el completo, viernes, porque mañana a la tarde, após o puedan descargar el término desses certificado de ciclo de sessões, participación con sexta-feira à su tarde, nombre vocês podem baixar en el o curso. certificado de participação com o seu nome completo Otra cosa diretamente más ali do site. importantísima, Outra estamos questão recabando importante información, é estamos que nós haciendo una estamos encuesta a todos nuestros arrecadando participantes sobre informações e fazendo uma satisfacción y enquete sobre de el satisfação com contenido todos os nossos del participantes material que para tenemos en entender Conecta se o Américas. conteúdo e Nosotros os lanzamos materiais esta disponíveis encuesta em a Connect principios América são de enero adequados. y Nós sería un começamos com placer essa contar con enquete no su começo opinión de para janeiro nosotros poder e enfocarnos cada vez seria más um en lo que prazer receber a ustedes opinião de vocês desean também para aprender poder sobre focar la melhor temática de naquilo que comercio, vocês querem aprender financiamiento, comercio em termos de exterior, comércio, comércio logística, exterior, inteligencia financiamento, artificial. logística, Ahí inteligência están todas las artificial temáticas e por aí a vai. elegir y Temos nos gustaría diferentes muchísimo temas, os quais escuchar vocês su podem escolher opinión. e adoraríamos escutar as suas Eso es todo por hoy. opiniões. Muchísimas Dessa gracias forma, por então, todo. encerramos a Si sessão tienen de alguna hoje. duda, Muito sugerencia, obrigado. E caso recomendación, vocês tenham explíquenlo en dúvidas, nuestros sugestões canales ou de recomendações, contacto. Nos pueden aqui escribir a temos todos os dados de contato. Podem info@conectamericas.com enviar um e-mail o para soporte@conectamericas.com info@conectamericas.com ou y con gusto suporte em estaremos espanhol, respondiendo arroba sus dudas. conectamericas.com e Muchísimas vamos gracias responder y todas los as suas esperamos mañana. dúvidas. Muito obrigado e até amanhã. Hasta luego. Chao, chao. Até. Tchau, tchau.